contextualizar mais a parte da geração de lead, e depois a gente entra na parte do comercial, que é a parte do Vitor, que ele vai falar mais na parte de pré-vendas, mais a parte ali das vendas dos carros, tudo mais. E vai ser mais ali como se fosse funcionar um bate-papo, beleza? Oh, show de bola. Vamos lá. O que acontece? Falando de início sobre questão, por exemplo, de geração de lead, basicamente o seguinte, um negócio que eu percebo muito quando eu vou conversar com vários lojistas é que tem muito lojista, tem muito vendedor que não entende o que é um lead qualificado e o que é um lead desqualificado. E aí acaba julgando, às vezes, um lead que era bom, julgando ele como um lead ruim. E o primeiro ponto que a gente tem que se atentar é nisso daí. E o que é um lead qualificado hoje? Hoje, um lead qualificado é aquele lead que ele tem poder de compra suficiente para comprar o carro que a gente está anunciando. É só basicamente isso. Aí vamos supor que, por exemplo, o lead, a gente está mandando mensagem para ele, ele não está respondendo. Isso daí é 100% processo comercial, entendeu? A função do tráfego hoje é gerar esse lead qualificado, que é o lead que tem poder de compra suficiente para comprar ali o nosso carro, seja à vista, seja financiado, seja por outro meio, por aí vai, entendeu? Então a gente tem que entender as funções ali do que é uma função do comercial, o que é uma função do tráfego, para saber ali se o lead é qualificado ou não, beleza? Então, assim, função do tráfego pago é basicamente gerar esse lead qualificado que tem poder de compra suficiente, e função do comercial é basicamente fazer o resto, porque o tráfego pago é gerar o lead qualificado, o comercial é converter, trazer esse cliente para a loja e converter, que é o que o Victor vai falar. E depois de entender essa parte do que é um lead bom e o que é um lead ruim, é o seguinte, a gente tem que entender aonde que esses leads estão hoje. E hoje, de tudo que eu já testei, assim, Google Ads tende a ser muito bom, só que a maioria das vendas que a gente está fazendo hoje está sendo por Meta Ads, que são os anúncios ali de Facebook e Instagram. O lead do Google, que eu percebo, ele é muito de região para região e depende muito da loja que a gente está anunciando. O que eu estou querendo dizer? O lead do Google é aquele lead que vai pesquisar, às vezes, por carros usados na região que a gente está anunciando. Qual que é o problema? Se for uma loja que tem pouco estoque, ele tende a não funcionar, às vezes, tão bem. Por quê? Porque aí o cliente vai chegar no WhatsApp e vai falar o seguinte, eu queria o carro tal. Se a gente tem pouco estoque, a chance da gente ter o carro que ele está procurando é baixa. Entendeu? Então, o que mais funciona hoje na questão de venda direta do carro específico que a gente está anunciando é a questão, por exemplo, do Meta Ads. Entendeu? Hoje, no Meta Ads, querendo ou não, o lead que ele compra esse carro, ele é um cliente que ele compra muito na emoção, porque ele não está na intenção de pesquisar um carro para comprar, ele vê uma oportunidade que a gente mostra para ele, ele vai lá e compra, e é um lead que a gente não pode deixar ele esfriar por causa dessa emoção. Então, um negócio que até o Victor mesmo sabe, se a gente, por exemplo, não responder esse lead rápido, ele volta para a rede social e aparece anúncio de outra loja para ele. Por quê? Porque se o nosso anúncio apareceu para ele, uma coisa que vocês podem ter certeza, tá? É que outro anúncio de outra loja vai aparecer. Por quê? Porque ele está no público de carro. Ele tem interesse nisso. Senão o nosso anúncio não teria aparecido. Entendeu? Então, esse é o outro ponto. Então, só resumindo, hoje o que mais está funcionando para vender carro é a questão de Meta Ads. E como é que a gente alcança na prática esse lead? O que está mais funcionando para mim, quando a gente vai fazer tráfego pago, é a gente anunciar para o pessoal que está com comportamento de compra de carro. O que seria isso? Em vez de anunciar, por exemplo, às vezes, vamos supor que eu estou anunciando uma Hilux. Em vez de anunciar para quem está com interesse em Hilux, eu coloco para quem está com comportamento, às vezes, de querer comprar caminhonete, pesquisando sobre caminhonete, pesquisando sobre fazenda, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente está vendendo carro usado, geralmente eu coloco interesses, por exemplo, em carros usados, web motors, que é o pessoal que já está na intenção de compra desses veículos, entendeu? Então, hoje, na questão de público, o que está mais funcionando é eu ir mais para o lado do comportamento do que do interesse específico da pessoa, tá? E assim, como é que a gente está chamando a atenção desse cliente hoje? Hoje, o que está mais funcionando para mim na questão do tráfego pago é a gente trabalhar com vídeo em vez de foto. Então, por exemplo, hoje os vídeos que a gente está fazendo, a gente consegue gerar mais lead e lead mais qualificado. E por que o vídeo está trazendo um resultado melhor comparado, por exemplo, à foto? Eu percebo que são vários fatores, mas alguns deles é basicamente o seguinte: quando a gente vai trabalhar com foto, primeiro que a gente vai estar competindo no leilão de várias outras lojas, porque tráfego pago é um leilão, quando a gente vai anunciar, seja em Google e Facebook. E de 2020 para cá, a maioria das lojas começaram a anunciar, o tráfego pago ficou muito conhecido nesse ramo automotivo, e a maioria faz anúncio de foto. Então, hoje, o que está mais funcionando é a gente trabalhar com anúncios em vídeo dos carros, e o vídeo, querendo ou não, qualifica bastante o lead. Às vezes uma foto, não sei se vocês já chegaram a testar. Você pode colocar o preço à vista do carro, que geralmente chega lead perguntando o preço à vista. E no vídeo também, só que é bem menos. Por que o vídeo qualifica bastante? Por causa da locução.
Então, a locução que a gente coloca no vídeo, falando sobre o carro, está qualificando ele muito. Então, hoje, o que mais funciona é vídeo narrativo, você falando, fazendo 360 no carro, falando preço, ano, KM, características, se tem laudo cautelar aprovado ou não, falando características da loja também, se pega ali consórcio, se financia em até tantas vezes, por aí vai. Então, o que mais funciona é a gente está trabalhando com vídeo hoje. E assim, de forma passar um feedback geral, é isso que está funcionando para mim hoje, a gente trabalhar ali com meta ads, focando em gerar esse lead que tem poder de compra suficiente para comprar os carros que a gente está anunciando, e sobre públicos, o direcionamento que a gente vai atrás desse lead, né? Pegar o pessoal ali que está com comportamento de procurar carro no momento, e a gente chama a atenção desse cliente através de vídeo. Hoje é o que está mais funcionando para mim, e geralmente a questão do CPA, né, que é o custo por compra, o quanto que a gente gasta para vender esse carro, ele está girando em torno mais ou menos ali do seguinte, carros ali de 70 mil para baixo, está girando em torno mais ou menos ali uns R$ 250, 70 até 100 mil girando em torno dos 300, 100 mil para cima pode ir até mais ou menos ali dos R$ 500. Se for uma BMW, às vezes, por exemplo, de 300 mil, pode ser que eu vou gastar 1.000, 2.000 nesse carro. Só que, querendo ou não, a BMW de 300 mil, a gente ganha um lucro absurdo, comparado aos carros mais baratos. Então, de forma feedback ali geral, o que está mais funcionando para mim é basicamente isso daí. Tu tem algum adendo, ô Victor, nessa parte de tráfego pago? Sim, sim, vamos lá. Bom, pessoal, vocês estão entendendo aí mais ou menos o que o João está falando, são estratégias aí, cara, importantíssimas na hora de vocês trabalharem aí com a conversão automotiva, com a conversão de leads aí dentro da concessionária, ou seja, você gestor de tráfego aí, como é que você faz para ter essas campanhas e converter aí, clientes na compra de carro. O que acontece, João? Eu queria dar um adendo aqui nessa questão da diferença aí do Meta Ads com o Google Ads, né? Uhum, Que rola? Cara, é muito interessante a forma que você observa as duas plataformas, mas eu particularmente gosto também, assim, mais do Meta, por quê, cara? O Meta, eu consigo explicar para vocês mais ou menos dois tipos de cliente. Aquele cliente que está procurando no Google, ele é um cliente que ele já sabe exatamente o que ele quer, ou seja, ele já sabe exatamente a dor dele. Ele quer um modelo específico, uma condição específica, um preço específico. Então, ele vai falar com você e com outras 10 lojas possíveis, o que ele conseguir ali na pesquisa dele, ele vai falar. Então, na minha visão, esse cliente é um cliente concorrido, digamos assim. Ele é um cliente que está falando com a minha loja e com várias outras até ele achar o que ele quer, que é aquele carro específico, aquela condição específica. Agora, eu já percebi também, João, que no Meta a gente consegue fazer o quê? O Meta não necessariamente o cliente está me procurando. Ele está rolando o feed, ele está olhando os stories, ele está vendo amigos viajando, ou a família, ou vários outros conteúdos ali que não tem a ver com uma compra. E do nada chega meu carro, chega uma oferta irresistível, chega o criativo que você acabou de falar aí, que é o que mais converte é vídeo. Por quê? Porque nesse exato momento que esse cliente está rolando o feed, esse anúncio prende a atenção. E para o cara ali, o teu lead, que ainda não se tornou um cliente, você consegue chamar a atenção dele e você propõe uma oferta, seja ele no carrossel, uma entrada e parcela, ou seja no vídeo, igual o João falou, um script bem bolado para chamar a atenção desse lead, prender a atenção dele para ele vir me chamar no WhatsApp. E a partir do momento que esse cliente ele clica no WhatsApp, eu gosto muito desse tipo de cliente, que a maioria das lojas trata como desqualificado, porque ele ainda não é um cliente do mercado. Ele simplesmente observou uma oferta única minha e está falando ali só comigo. Então, esse cliente, eu posso talvez trabalhar um pouco melhor o preço do veículo, vender um veículo um pouco mais caro, né? Para esse cliente, por quê? Porque é um cliente que não está necessariamente pesquisando, ele não falou com outras lojas, ele não viu que outra loja tem um carro mais barato. Então, se eu for rápido em trazer esse cliente na minha loja e conseguir já fechar uma venda com ele, sem esse cliente nem entrar para pesquisar no mercado, aquela condição que eu dei para ele, ou aquele tratamento que eu dei para ele, é único e específico. Então, isso torna toda a venda meio que especial, entende? Vocês conseguiram entender mais ou menos essa estratégia aí? Ou alguém tem uma dúvida? Vamos abrir o microfone aí. Se alguém tiver uma dúvida, levanta a mão. Mas o que eu quero dizer, essa diferença do cliente, como é que eu posso dizer? Ela faz diferença na hora do atendimento e do fechamento. Agora, outra coisa importante também da gente entender é que, independente da plataforma, seja Google, seja Meta, se a loja não tiver
um bom atendimento, um pessoal preparado para converter esses leads, de nada vai adiantar. A gente vai falar um pouco mais de script aí mais à frente, deixar o João concluir o raciocínio dele em relação aos conteúdos criativos aí que a gente pode estar utilizando para converter mais. Hoje essa questão de conteúdo para converter, assim, na questão de estratégia, é o seguinte também. Querendo ou não, a maioria das campanhas que a gente vai fazer é de público frio. Para quem não sabe, público frio é um público que não conhece a loja, não teve nenhum contato. O pessoal geralmente costuma falar, o lead é frio, mas nem sabe o que é um lead frio de verdade. O lead frio é aquele lead que não teve contato com a loja, um lead quente é aquele lead que conhece a loja, que é um lead mais fácil de vender. Aí existe o lead desqualificado e o lead qualificado. O que acontece? Querendo ou não, esse cliente, às vezes ele não tem um nível de consciência tão alto, esse lead frio, né? Essa pessoa nova que está conhecendo a loja agora, conhecendo nossos carros agora. Ele não tem um nível de consciência tão alto sobre a gente. Então, querendo ou não, a gente ainda não tem muita autoridade sobre ele. Então, até na questão de tráfego pago, que geralmente eu costumo fazer, basicamente, depois desse cliente ser impactado pelo meu primeiro anúncio, é eu ficar perseguindo ele nas redes sociais. Eu creio que isso aí já deve ter acontecido com todo mundo. Às vezes vocês entraram em contato com alguma empresa no Google, seja no Meta também, e aí depois começou uma perseguição de anúncios dessa empresa sem parar, sem parar, sem parar. E eu recomendo a mesma coisa na questão, por exemplo, da venda dos carros, tá? Porque, querendo ou não, às vezes, por exemplo, a gente aparece para esse cliente agora, anunciando, sei lá, um Jeep Compass, e aí ele não compra por algum motivo. Só que aí eu vou ficar aparecendo para ele nos próximos 90 dias, e aí eu posto, por exemplo, outro carro e ele chama de novo para comprar. E, querendo ou não, esse cliente já bateu papo com a gente várias vezes, já conversou com a gente várias vezes, já conhece, então ele tem um nível de consciência maior sobre a gente também, e, querendo ou não, ele já vê uma autoridade na gente, já vê ali que a gente está fazendo um negócio sério. Então, na parte de anúncio, a gente também não tem que ficar se atentando muito, por exemplo, a poucas campanhas só para focar em vender, por exemplo, de imediato. A maioria das vendas também acontece muito no médio e longo prazo, tá? Querendo ou não, a gente tem que entender que a gente está vendendo um ticket médio ali, às vezes, de, por exemplo, acima de 100 mil. Então, imagina vender, por exemplo, algo de 100 mil amanhã. Às vezes acontece, muitas vezes, na verdade, acontece. Só que o pessoal fica muito focado na venda a curto prazo e esquece as vendas, por exemplo, de médio e longo prazo. E os anúncios também estão muito ligados a isso. Às vezes o cliente viu o anúncio hoje, mas vai comprar de um anúncio que ele vai ver de novo a 30 dias depois. Entendeu? Então, Exatamente. o tráfego pago ele está muito ligado também na questão do comercial. Inclusive, se você já quiser já entrar nessa parte do comercial, já pode entrar já também, ô Vitor. Show, João. Então, justamente eu já dar um adendo, né, contigo nessa situação, que é o quê, cara? O tráfego, ele trabalha na parte de aquisição de oportunidades. Ou seja, já falando sobre lead desqualificado, o que eu recebo de reclamação de lojistas, de dono de loja, de gerente, do próprio vendedor, olha, chegou aqui realmente 300 leads no mês, 500 leads no mês, mas os meus leads estão desqualificados. João, muda a campanha aí, tá só chegando lead desqualificado, só tá chegando lead ruim, só tá chegando lead que não aprova, que não tem nome. Bom, a primeira situação quando se fala de um lead desqualificado é o seguinte: o lead, primeiro ponto, ele nunca vai chegar da forma que o lojista quer. Por exemplo, ele nunca vai chegar já com o CPF, com o valor de parcela que ele quer pagar, com a entrada, com a condição, falando, ó, meu endereço é esse, manda o carro para minha casa. Então, esse lead ele não vai chegar pronto. Ele vai chegar com algumas perguntas. E, gente, porque ele faz essas perguntas, ele não se torna um desqualificado. Que é o quê? Ah, qual o preço desse veículo? Qual o ano desse veículo? Qual o preço? Qual a parcela? Qual a condição? Quanto que precisa de entrada? Na verdade, isso é praticamente o oi do cliente, é aquilo que ele tem para te chamar. Ele não vai já chegar falando, ó, eu tenho um carro assim, assim, assado, eu quero pagar tanto, eu quero comprar o de vocês por tanto, e vocês mandam para o meu endereço. O cliente não vai chegar pronto nesse nível, conseguem me entender? Então, existe um trabalho de qualificação nesse lead. O lead do tráfego não vai já chegar pedindo o teu endereço e querer marcar na tua loja. Existe aí o que a gente chama de um pré-vendas, a gente vai abordar aqui como que funciona aí o processo do pré-vendas. Mas, continuando aqui na segunda questão sobre o lead desqualificado, é a questão do feedback também de equipe, né? Entre gestor e o liderado. Por exemplo, você tem um vendedor ali, você contratou lá o João para fazer o tráfego da sua loja e trouxe ali o João, conseguiu botar lead para caramba no seu WhatsApp. Você tem cliente te chamando, perguntando sobre o carro, preço, valor, ano e etc. E aí chega no final do mês, o João te manda lá o relatório, olha só, chegou tantos leads aqui na concessionária, E você fala, pô, caraca, chegou muito lead no WhatsApp, que bacana, mas, pô, João,
Vendi nenhum carro, cara. Vendi um carro só. Vendi muito pouco, não foi o esperado. E aí você pergunta, dá um feedback pro teu vendedor, né? Pergunta o feedback pro teu vendedor. E aí, fulano, você vendeu quantos carros aqui? Chegou o tráfego aqui do João e tal, quantos carros você vendeu? Nessa situação, você acha que é mais fácil o quê? O teu vendedor falar: olha, chefe, me desculpa, eu não consegui converter os leads, estava difícil aqui, eu não estou sabendo atender, não estou sabendo conversar com esse cliente, não estou sabendo fazer pergunta, ou não sei qual script utilizar. Olha, realmente chegou muito cliente, mas eu não consegui atender esses leads. Você acha que o vendedor vai te falar isso? Nunca que ele vai falar isso, nunca vai que ele vai ter a humildade de assumir uma falta de habilidade dele. Então é mais fácil ele falar o quê? Cara, o lead está desqualificado. Esse lead, ele é ruim, esse lead não é cliente comprador, é lead lixo, lead não quero, João, muda as campanhas. Então, temos que entender realmente o tal do lead desqualificado. E eu, como gestor, eu tenho uma equipe, eu sou gerente hoje de pré-vendas de uma concessionária grande aqui em Brasília, e quando eu pego um colaborador meu, um vendedor e tal, falando que o lead está ruim, antes de reclamar na agência de tráfego, antes de reclamar com o meu gestor, eu ligo nesse cliente para entender e tento fazer um segundo atendimento, que é o quê? Cara, o lead chegou, por mais que o lead chega no WhatsApp ou que esse lead chega no Instagram, no direct, sempre tente pegar o número de ligação desse cliente e faça uma ligação com ele. Acho que é o primeiro tópico importante que a gente tem para falar aqui, sobre tratamento de lead. Cara, independente da tecnologia ter evoluído, chat GPT, chatbot, Telegram, WhatsApp, Message, Direct, nada converte mais do que a velha e boa ligação, a tal do PPT, né? Pega a porra do telefone e liga, irmão. Então, é, quando vocês lembrarem desse processo de tratamento de lead, o primeiro processo é ligação, é pegar o lead e atender. Quando o leadzinho chega ali no WhatsApp, ele chega ali com o número, geralmente o nome ou o link da campanha que ele clicou do criativo, então você já sabe praticamente ali qual carro que o cliente estiver interessado, e ligar para esse cliente. E ligar com foco em quê? Em trazer esse cliente para a loja. Gente, o que acontece? Depois da pandemia, o nosso mercado ele realmente mudou, ele mudou muito, né? Depois da pandemia, hoje praticamente muita coisa é digital, você resolve muita coisa digital, banco, até consulta. Hoje em dia o povo está fazendo avaliação online, muita coisa você faz online. Um tênis, por exemplo, você compra ele online, você compra ele ali no site, você entra na Netshoes, na Nike, em qualquer site, você compra e ele chega na sua casa. Ótimo, você coloca o seu endereço. Mas um carro ainda não funciona dessa forma. Processo de compra de um carro não permite que você compre ele 100% online. E a gente tem que entender essa jornada desse cliente. Em qual ponto até que ponto ele está e qual ponto ele leva para chegar na minha loja. Ou seja, o João ele trabalha justamente nesse front, né? Ele trabalha com as estratégias de atração, estratégias de copy, scripts de vídeo para prender a atenção desse cliente que está na rede social, o que ele precisa chamar, o que ele precisa mostrar no criativo dele, como entrada, ou parcela, ou detalhes do carro, para trazer esse lead o mais informado ou qualificado possível, né? Esse é o trabalho dele. Só que a partir do momento que esse lead está dentro de casa, a gente tem que tratar ele, a gente tem que ter estratégias de conversão de lead. E a gente entra nesse primeiro ponto. Você quer acrescentar alguma coisa, João, antes de eu entrar nesse ponto de script? Cara, eu acho que é muito importante aquilo que tu comentou da jornada de compra do cliente, entendeu? E toda empresa, ela tem essa jornada de compra. Exatamente. Vou até dar, por exemplo, um exemplo aqui. Geralmente o cliente que entra em contato comigo, ele fecha num período de 15 dias, o lojista, Ótimo. entendeu? Então, o que acontece? A mesma coisa, por exemplo, para a loja de carro. Então, quando a gente vai vender um carro, obviamente depende muito do modelo, né? Mas se você tem essa previsibilidade de, por exemplo, eu sei que geralmente os leads que entram em contato comigo agora vão comprar, por exemplo, depois de 20 dias, tu tem, querendo ou não, uma estimativa de faturamento, entendeu? Exatamente. Então, uma coisa que eu vejo com muito lojista hoje é o seguinte: putz, mês passado eu vendi 20 carros, esse mês, dia 26, e eu tô com 7 vendidos. O que eu faço? Entendeu? Se ele tivesse, claro, por exemplo, os dados de quantos leads ele precisa Os para fazer números, uma né? venda, dos números, do tempo ali que ele vai demorar para fazer uma venda, entendeu? De tantos leads que chega, quantos que são qualificados. Se ele tivesse as métricas ali do tráfego do comercial claros ali, mostrando a jornada do cliente dele,
entendeu? Querendo ou não, ele tem um mapa para seguir, ele não fica às cegas, Exatamente, entendeu? exatamente isso. Exatamente isso. Então, o que que acontece? O que o João falou nada mais é que a jornada do cliente. Você tem que entender os teus números em dois fatores. Primeiro, existe uma frase que eu levo como princípio para minha vida. Eu esqueci quem falou agora, mas foi o pai da gestão, né? Que ele fala que é o seguinte: se você não entender dos seus números, você não entende de gestão. Ou seja, para gerir alguma coisa, aquilo que não pode ser medido, né, não pode ser gerenciado. Na verdade, a frase é essa. Aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, se você não entender os teus números, você não vai conseguir gerenciar a tua operação. Vamos citar exemplos agora. Por exemplo, se você não entende a janela de compra do teu cliente, quanto tempo que esse cliente que entrou em contato contigo leva para comprar um carro, né? A média de clientes aí no geral, que a gente trouxe no último evento que teve da Fenalto, é que um cliente ele poderia ter um cliente de veículo seminovo, no Brasil todo, ele pode levar até 3 meses para comprar um carro. Ou seja, o tempo de pesquisa dele pode ser de até 3 meses, né? E eu pego muito pré-venda ou muito vendedor que, na primeira semana que começou a conversar com o lead, abandonou o lead. O lead não conseguiu marcar, não veio na loja, esse lead que parou de me responder, e abandona esse lead. Ou tem muitos, acho que 90% dos vendedores, abandonam o lead na primeira conversa, ou seja, não tem novas conversas com esse lead, não faz um resgate de lead. E isso não pode acontecer. Então, só voltando aqui, recapitulando, a gente então fez aí uma atração de leads com o João, os leads caíram no WhatsApp, você tem ali aquele vendedor que está usando com a desculpa que o lead está desqualificado, e a gente então precisa descobrir como que faz então para tratar esse lead, como é que é o processo de tratamento de lead dentro da concessionária. Bom, eu estava falando para vocês que o melhor processo hoje é a ligação, né? Esqueçam ali a conversa, esqueçam o WhatsApp no primeiro momento e tentem uma ligação. A ligação, eu gosto dela porque existe duas vertentes dentro da linguagem, que é o quê? Você tem a comunicação, que é, como é que é o nome, cara? Eu acabei de esquecer. Estava na mente aqui agora. Eu vou lembrar até o final dessa live que eu vou lembrar. Mas você tem uma comunicação direta, por exemplo, nós estamos numa live, se eu fizer uma pergunta para o João vai me responder, e ao mesmo tempo, se ele me fizer uma pergunta, eu vou responder a ele aqui nesse exato momento. Por quê? Porque nós estamos, como é que fala? Alinhados, nós estamos juntos. A mesma coisa acontece numa ligação. Você está com a pessoa ali do outro lado da chamada, o que você perguntar para ela, ela tem necessidade de te responder na hora. No WhatsApp, não. Você pode mandar uma mensagem para a pessoa agora, por exemplo, ou se alguém me mandar uma mensagem agora, por exemplo, eu não vou conseguir responder. Isso quer dizer que eu estou desinteressado no produto? Não, isso só quer dizer que no momento eu estou ocupado. E muito dificilmente essa pessoa vai separar um segundo momento para te dar uma prioridade. E provavelmente o seu vendedor vai ficar no vácuo. Então, o primeiro ponto que eu gosto de fazer é a ligação, porque eu faço a pessoa parar tudo aquilo que ela estiver fazendo, dirigindo ou qualquer outra coisa para me escutar e realmente responder o que eu tenho para perguntar para ela. E aí a gente entra no segundo passo de uma boa conversão, que é as perguntas, cara. É muito importante você fazer perguntas. Qual o objetivo da ligação, Vinícius? Ou qual o objetivo do primeiro atendimento, que é o que a gente chama de pré-vendas? O objetivo é marcar a visita. Você não vai vender carro pelo telefone. Ou, Vinícius, beleza, eu tenho loja que vende aqui para Tocantins, para Ceará, para não sei aonde. Cara, show de bola. De qualquer forma, você vai precisar definir um script para fechar essa venda, mesmo que a tua venda seja 100% online. Agora, vamos botar aqui a média. Mais de 90% das lojas de veículos hoje não vendem veículos online. Você tem a atração dos leads através do tráfego pago e recebe os leads ali em primeiro contato no WhatsApp, mas uma hora ou outra esse cliente vai ter que vir na loja. Ele vai ter que olhar o carro, vai ter que olhar o estado do veículo, o pneu, ele vai ter que fazer uma vistoria. Esse cliente vai ter que vir assinar um contrato, fazer alguma coisa. Esse é o processo, a jornada de 90%, a jornada dos clientes, né, de 90% dos funcionários que eu conheço. Então, uma vez que você entendeu essa jornada, você vai alinhar ali, então, os pontos. O primeiro ponto, então, ligação. Cara, fiz ligação, o cliente não atendeu, aí eu deixo um recado no WhatsApp. O cliente atendeu, eu vou para a segunda fase do meu atendimento, que são perguntas. Eu preciso fazer perguntas para esse meu cliente. Como que eu vou entender a necessidade dele sem fazer perguntas? Quem não já recebeu, ou quem, todo mundo aqui praticamente já recebeu
uma ligação daqueles atendentes da Claro, da Oi, que te liga, oi, tudo bem? Cara, eu sou o Vinícius aqui, é da loja tal, eu tenho um carro para te oferecer, não sei o que. Cara, esquece isso, o cara vai desligar na sua cara. Quantas vezes a gente já me desligou, chamada de cartão, de operadora, do que for, porque o cara já vem com o script pronto. Eu sempre gosto de já chegar para o meu cliente já fazendo perguntas. Opa, fala, Renan, tudo bem, cara? Como é que você tá? E aí o cara, opa, tudo bom? Quem é? Mas quem tá falando? Ó, é Victor aqui da Infinity Company e tal. Deixa eu te falar, eu vi uma proposta sua aqui no carro tal, veículo tal. Já esteja munido de informações. Eu recebi aqui o link, né, da sua mensagem no Argo, por exemplo, 2023. O senhor já comprou esse carro? Cara, eu sei que ele não comprou o carro. Eu não vendi o carro ainda. O carro está parado no meu pátio. Mas uma vez que eu faço essa pergunta, eu obrigo ele a me responder. Oi, Vinícius. Pois é, eu te mandei a proposta ainda, mas não comprei esse carro ainda não. Cara, muito bom, senhor Renan. O que eu posso te ajudar para você poder vender, para você comprar esse carro comigo? O que eu, Victor Vinícius, vendedor, preciso fazer para te ajudar? Como que eu vou te ajudar hoje? Várias perguntas para ele me falar. O que está impedindo ele de comprar um carro? E esse cara, na maioria das vezes, ele vai falar, já vai te entregar de bandeja ali o, como é que eu posso dizer, o real motivo dele não comprar um carro. Que é, Vinícius, eu tenho aqui um carro para dar de entrada, mas não estou gostando da avaliação. Então, pronto, esse é o problema, esse é o empecilho que ele está tendo para fechar uma venda em qualquer outra loja, seja com você ou qualquer outra loja. Vinícius, eu estou com o meu nome, não está legal, não está aprovando o valor que eu queria. Pronto, ele já te deu outro motivo. Ou então, Vinícius, olha, não está chegando a parcela que eu quero, não estou conseguindo encontrar um carro com preço ou com a parcela que eu quero, com a condição que eu quero. Então, quando eu faço essas duas perguntinhas para ele, se ele já comprou o carro dele, ele me responde não, e eu falo o que eu posso fazer, ele já vai me entregar de bandeja ali o que realmente qual é a verdade para te falar. Agora, se eu pergunto para esse cara no WhatsApp, provavelmente ele vai me inventar uma desculpa, ou vai inventar uma mentira, ou vai usar uma malandragem. Agora, por telefone, como a ligação tem que ser mais rápida, ele tem que me responder no momento, dificilmente diminui essa taxa do cliente mentir para você, tá? Quer acrescentar alguma coisa, João? Acrescento, o que que acontece? Eu sou muito da área de vendas também, e assim, entender o porquê que às vezes ele não compra é muito importante, só que também a gente tem que entender o porquê que ele está comprando, porque ninguém compra Boa. alguma coisa só por comprar, todo mundo tem um motivo final, entendeu? Seja a pessoa que está contratando um serviço, seja a pessoa que está querendo comprar um carro. Então, por exemplo, às vezes é até alguns motivos óbvios, mas, por exemplo, a pessoa que às vezes vai comprar um SUV, às vezes é uma pessoa que quer um carro mais para família, Família, um carro mais exatamente. confortável, um carro maior, tudo mais, uma pessoa que vai comprar uma caminhonete, uma pessoa ali que quer um carro mais para fazenda, tanto em área urbana quanto em área rural. Então, um dos principais pontos de venda é a gente entender aonde a pessoa está agora, às vezes qual carro que ela tem agora, aonde ela quer chegar e por que que ela quer chegar. Entendeu? Então, Exatamente. aonde ela quer chegar, às vezes ela, por exemplo, tá tendo muito filho, e sei lá, ela tá precisando de um carro de 6 lugares. E antes ela tinha um carro de 5 lugares, agora ela quer um de 6, por causa que ela tá tendo mais filho, tá pretendendo ter mais um também, tudo mais, que é um carro mais espaçoso, mais para família. Então, todos esses pontos são de muita importância para você também, no final, ter mais chance de venda. Porque o segredo das lojas de carro também não é só focar em gerar lead, gerar lead, gerar lead. Porque pensa comigo, vamos supor que a cada 100 leads eu vendo 2 carros. Um exemplo. Se eu melhorar meu atendimento e essa taxa de conversão for para 4% em vez de 2%, eu vou dobrar meu número de vendas sem investir mais em tráfego pago, só melhorando o atendimento. Entendeu? Então, estratégia de vendas, às vezes a gente não gasta nada, é só uma informação ali, uma estratégia nova que a gente aprende a fazer, entendeu? E a gente consegue resultado Exatamente. absurdo no final. Exatamente. E antes de eu entrar no segundo ponto, né, que já é a finalização e agendamento, eu vou entregar isso para vocês, esse script pronto, de como já fazer um agendamento, trazer esse cliente para minha loja, porque lembrando que eu falei no começo, o objetivo da ligação, o objetivo do pré-atendimento não é vender o carro, tá? Porque dificilmente vocês vão vender carro ali pela internet. Tipo assim, ó, o carro é esse, etc. Cara, você vai falar muita informação do carro, mas o objetivo do atendimento é o mais rápido possível trazer esse cliente para a loja. Na loja a conversão funciona mais. Eu vou entregar aí esse script para vocês. Mas antes eu gostaria de falar de uma questão também importante, que a gente citou no começo, que é a questão da metrificação. Você precisa entender quantos leads estão chegando para você, quanto você está agendando,
e quanto está virando visita realmente na sua loja. Né? Você tem que separar esses 3 pontos. Inclusive, quem estiver anotando, separa esses 3 pontos. Olha, quais os números que você tem que entender na sua loja? São 4 números, apenas 4. O primeiro deles é quantos leads estão chegando, no geral. É o primeiro número. Tráfego, webmotos e carros, o que for. Quantos leads eu estou conseguindo gerar na minha loja por mês? É 1.000, é 2.000, é 3.000? Você tem que ter na ponta do lápis. O segundo número importante é, desses leads que eu estou tratando, quantos estão virando agendamentos? Ou seja, eu tive 1.000 leads, tive 200 agendamentos. Quanto que você está gerando de agendamento por mês? O terceiro número é o número de visitas. Visitas que você está tendo dentro da loja, comprovada. Quantas pessoas chegaram na sua loja, você recebeu na sua loja que vieram desses agendamentos. E por último, e o mais importante de todos eles, é quantas vendas, né? No final. Por que você precisa entender isso muito forte, esse número, esse acompanhamento aí do teu pré-vendas? Porque assim, ó, lead, o João sempre vai saber quanto que vai chegar para você como cliente dele ali. O teu gestor de tráfego, ele vai te entregar. As plataformas já te mostram esse número. Agora, por que é importante eu entender o quanto de agendamento que eu estou tendo? Porque eu vou estar entendendo a qualidade de atendimento ou de agendamento que o pessoal do meu pré-venda está tendo. Exemplo, eu estou tendo 1.000 leads por mês na minha loja por mês. Então, eu tô atingindo pessoas. Eu estou tendo pessoas interessadas no meu produto. Então, tá chegando gente que quer comprar. Né? Não é possível que de 1.000 todo mundo seja desqualificado. Então, já vamos tirar isso daí da mesa. Não temos clientes desqualificados. Não existe lead desqualificado, na verdade. E aí a gente pega um pré-vendas que não está conseguindo agendar essa galera. Então, você pode ter certeza que ele, dentro do script, do atendimento, do agendamento, o trabalho não está sendo bem feito. Não estão sabendo identificar a necessidade do cliente. No resumo, se você tem muito lead e pouco agendamento, o teu atendimento está errado. Teu atendimento não está conseguindo gerar, agregar valor à tua empresa, fazer com que o teu produto tenha uma oferta ali para o cliente que está procurando. Porque se o cliente clicou para te chamar, em algum momento ele tem interesse. Em algum momento ele tem interesse. E aí vamos para o segundo ponto, que é quantas visitas você tem na loja. Vinícius, beleza, cara. Eu tô chegando muita lead e o meu pré-venda está falando que tem muita gente agendada. Sábado é 15 pessoas, 20 pessoas no dia e etc. Mas eu preparo a equipe, faço café da manhã, boto balão na loja, boto tudo e essa galera não está vindo na loja. Eu espero essa galera na minha loja, mas eles não estão chegando. Então, meu pré-venda está agendando muita gente, mas não está chegando na minha loja. Eu vou falar sobre esse script de agendamento mais para frente aí, sobre como trazer, então, esse pessoal para dentro da loja. E a finalização, que é o quê? Vendas. Vinícius, realmente está tendo muita gente chegando no meu WhatsApp, muito lead. O pessoal está agendando, meu pré-vendas está agendando muito. E eles estão vindo na loja, estão tendo muita visita na loja. Mas, Vinícius, não estou entendendo. 10 clientes, 15 clientes que vêm na loja, eu estou fechando um, eu estou fechando dois. O cliente veio olhar o carro, olhou o carro, passeou na loja, tomou meu café, ficou um tempão com o meu vendedor e saiu da loja sem comprar. Ou seja, eu tive muita visita na loja esse mês, mas não bati a meta da minha loja. Cara, isso daí já tem fatores internos, né? Então, por que a gente tem que entender essa jornada do cliente e metrificando os números? Para a gente saber onde está o erro e onde a gente precisa mirar para mudar o processo e conseguir que o cliente chegue desde da atração do lead até a venda no final. Que é isso que eu falei para vocês. Baixo agendamento é falta de atendimento. Se o pessoal não está vindo na loja, está agendando, mas eles não estão comparecendo à visita, é falta de script de compromisso. Ou seja, você não marcou um horário com aquele cliente. Você simplesmente mandou ele vir para a loja, mas não marcou um horário com ele. Isso daí dá falta de compromisso. O cliente não tem um compromisso com você. Então, ele não deu importância para o teu atendimento, não deu importância para o teu agendamento. Por isso que ele não foi na tua loja. E, no último ponto, venda. Se você está tendo muita visita e não está tendo venda, cara, tem algum processo errado aí dentro da sua área de atendimento. Ou o teu veículo não está à primeira, o cliente viu na foto, achou que era uma coisa, chegou na tua loja, o veículo estava com o pneu careca, tinha alguma coisa para fazer e não agradou. Ou acontece muito com a gente também, o banco não está conseguindo aprovar bem ali para a tua loja, porque cada loja também tem score, fora o score do cliente, cada loja também tem um nível de aprovação com o banco.
Então, tem cliente que compra na loja, mas não compra em outra, porque naquela loja não aprovou. Tem também, eu pego muito aqui, muito lojista que é mentorado meu, fala que o vendedor físico, presencial, não deu um atendimento é, é, tão enérgico, tão animado quanto o pessoal do pré-vendas. Eu tenho lojas que têm esses dois setores bem separados, que eu tenho ali a equipe do pré-vendas dando o máximo atendimento, atendendo bem, atendendo com ânimo, com energia, e na hora que esse cliente chega na loja, ele, na hora de conversar com o vendedor simplesmente dá um atendimento meia boca ou não dá aquela continuidade, né? Aquela animação que ele teve ali no início e depois deu um banho de água fria no cliente. Então, para a gente entender onde realmente está tendo furo dentro do nosso funil ou dentro da nossa jornada do cliente, a gente precisa primeiro desenhar ela muito bem, você precisa ter ela desenhada no papel, como que funciona, e também entender dos teus números, como que está o número toda semana. Por exemplo, se tem final de semana, hoje já é quarta-feira, né? Se entre hoje e amanhã eu olhar na minha lista de agendamentos lá e ver que sexta e sábado eu estou com baixo nível de agendamento dentro da minha loja, ou seja, eu recebi lead essa semana, mas eu não estou com cliente agendado, cara, eu vou em cima da equipe de pré-vendas, eu vou em cima da equipe das pessoas que agendam. Por quê? Eu vi quem recebeu o lead, mas essa galera não tratou o lead, não abordou, não ligou. Então eu vou em cima deles, gente. Olha só, cadê a ligação? Cadê o agendamento? Tudo mais. Aí, quando eu vejo que tem muito agendamento na minha planilha, no meu CRM, né, Vinícius? João, é importante a gente falar também sobre a questão do CRM, vou abordar um pouco mais à frente, mas você vendo ali que tem muito agendamento e você pode preparar alguma coisa para esse cliente, então você tem uma certa previsibilidade. Olha, você faz uma reunião motivacional, eu geralmente faço no sábado com meus vendedores. Pessoal, hoje nós temos mais ou menos uns 20, 30 agendamentos de cliente aqui na loja. Então, gente, vamos tomar um café da manhã, vamos ficar atento. Nós temos lá uma sigla que a gente chama de ATC, atenção total ao cliente, ou seja, o cliente entrou na loja, toda a atenção de toda a equipe tem que estar em cima desse cliente, tem que fazer o possível para aprovar. Os lavadores já ficam alinhados com a gente para o carro ficar impecável, ou deixar o carro na sombra para quando esse cliente chegar na loja. Então, tudo isso você precisa entender dentro do processo, ali dentro da jornada que o teu cliente percorre, desde a hora que ele vem na internet até a hora que ele sai da tua loja com a chave na mão. E antes de eu falar, né, sobre script de agendamento, ou como realmente tu vai trazer esse cliente para a tua loja, eu queria fazer um negocinho aqui, João. Vamos pedir para o pessoal tirar uma foto aí, marcar a gente lá no Instagram. O que Bora, você acha? bora demais. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, nesse intervalo a gente já pode responder já. Só abrir o microfone e a gente bate um papo. Exatamente. Comentando sobre a questão que tu comentou Eu do... só Quando vou você... responder quem marcar a gente no Instagram. Eu tô olhando aqui agora, tá? Quem marcar a gente no Instagram, a gente responde aí. Comentando sobre aquela questão que tu comentou, por exemplo, que das métricas principais, né, que é a quantidade de leads que chega, a quantidade de visitas que agenda, o número de visitas que comparecem e o número de vendas. Exato. Existe um negócio muito forte que a gente chama muito no digital, né, que é a questão de growth, né? Growth é basicamente identificar as alavancas de crescimento do negócio e Exatamente. melhorá-las. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a gente tem um resultado X no final, um número de vendas X. Vamos supor que minha loja vende 10 carros por mês. Só que eu não preciso necessariamente aumentar o número de leads para eu vender mais. Eu posso fazer isso, mas eu também posso melhorar, por exemplo, o número de agendamentos que eu consigo fazer. Isso aí já vai fazer eu fazer mais Exatamente. vendas. Eu consigo, por exemplo, melhorar o número de visitas presenciais que eu consegui ter perante os agendamentos. Isso aí também vai conseguir me trazer mais vendas. Então, não é só a gente ficar dependendo, por exemplo, 100% de tráfego pago para melhorar o nosso resultado final, entendeu? Às vezes melhorando uma coisinha ou outra, por exemplo, dentro do comercial, seja questão da ligação, seja questão da mensagem, seja questão de fazer o cliente comparecer à loja, a gente já consegue aumentar o número de vendas no final. Exatamente isso, exatamente isso. E assim, eu vou te falar, o tráfego é uma das ferramentas que menos tem problemas com questão de qualidade. Vou dizer o seguinte, cara, o que eu mais recebo de lead do tráfego é o que mais a gente converte na loja. Porque assim, o tráfego hoje é uma ferramenta muito forte. Uma ferramenta que ela traz o cliente direto de onde o cliente está.
Então, assim, sim. vocês acham que a Webmotos que vocês contratam, e carros, essas plataformas, eles não usam tráfego pago para ter uma base de clientes? Ninguém fica o dia todo olhando LX, olhando Webmotos, olhando carros, não. A Não, galera tá se o tu dia for todo no para Instagram, no Facebook. Perdão, João? se você vai parar, se você for parar para pensar, o Webmotors OLX é só um site. É só um site, exatamente. Eles praticamente são um site de qualificação, ou seja, eles também, se você abrir lá a biblioteca de anúncios e pesquisar quais anúncios estão rodando, a Webmot, o eCarros, todos eles rodam anúncios, puxam esse cliente para dentro do funil deles e depois te vende esse cliente muito mais caro. Só que para eles é vantajoso comprar esse cliente na rede, porque se ele não vender para você, ele vende para outro lojista. Porque você tem o seminovo, ele é muito. Todo mundo tem o mesmo produto. Você tem um Gol, seu vizinho tem um Gol, seu concorrente tem um Gol, todo mundo tem um Arco, todo mundo tem o mesmo carro. Agora, o que diferencia uma loja para outra? Atendimento, conteúdo, princípios, satisfação de cliente, prova social, posicionamento na rede social. Tudo isso é o que influencia para você ser um sucesso de vendas. O mercado de veículos, ele está, cara, pô, eu acho que eu nunca vi isso. Eu estou no mercado há mais de 8 anos, no mercado automotivo, desde estagiário de vendas, vendendo carro, telemarketing. E, cara, eu vi isso na pandemia e eu tô vendo isso de novo agora. Os carros estão subindo de preço, a galera tá comprando carro pra caramba, o mercado tá aquecido. Eu nunca vi abrir tanta loja de carro. Só que só vai se destacar aqueles que se posicionam, aqueles que investem forte no que o João faz, que é o tráfego pago, que o que a gente está falando aqui é o primeiro funil, que é o funil direto, de ROI, ou seja, o funil de vendas. Mas ninguém está falando aqui de engajamento, de posicionamento, de alcance, de frequência, de quantas vezes você é visto pelo teu cliente. E aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, hoje, eu, na minha visão, mesmo se não gerasse lead ali diretamente, só pela visibilidade eu investiria, continuaria investindo em tráfego. Mesmo que eu não vendesse diretamente pelo tráfego. Eu, na loja, investiria em tráfego só pela visibilidade que ele me dá. E pelo total de visibilidade é muito barato. A gente fez anúncio na televisão agora recente na loja que a gente trabalha, e, cara, foi 15 mil reais de anúncio, contando vídeo, contando imposto, contando ali os dias que ia rodar, para aparecer apenas em 3 horários, de manhã, de tarde e à noite, entre os jornais comerciais ali, e só aqui na nossa cidade. Cara, eles não conseguem ali metrificar quantas pessoas que alcançam, mas eu tenho certeza que 15 mil reais investido em tráfego pago, meu amigo, era muita, como é que se diz? É uma verba para fazer uma brincadeira boa, né, João? Ou seja, você consegue alcançar muita gente com esse investimento. Então, não só pelo ROI de lead direto, só pela visibilidade eu já investiria em tráfego pago. Sim, porque querendo ou não, é aquele negócio, né? Às vezes ninguém tá pronto para comprar um carro amanhã, só que depois de 3 meses, se a gente tá na cabeça dessa pessoa, Sim, sim. ela compra, entendeu? Inclusive, essa é a estratégia das grandes lojas ali que a gente tem hoje no Brasil, que é a Beluscar, não sei se vocês conhecem, mas a Sim, Beluscar, por exemplo, referência. ela faz muita campanha, por exemplo, para você vender o teu carro, ela atrai muito questão de consignado. Então, lá em Curitiba, que é onde a Beluscar tá, eles fazem muito questão de tráfego pago, 70% da verba deles é para questão de consignado, só que se você estiver rodando presencialmente em Curitiba, tu vê, por exemplo, o outdoor deles, se tu vai em alguns restaurantes dentro de Curitiba, na mesinha onde fica a questão do cardápio e tudo mais, tem lá o anúncio deles, um print, tipo assim, venda teu carro, entendeu? E é uma frase simples e direta, mas é para permanecer na cabeça da pessoa. Às vezes vai passar um ano, quando essa pessoa decidir estar no momento de compra ou venda, ela vai até você, entendeu? Exatamente. Então, na minha visão, marketing só é marketing quando vende, entendeu? Só que é aí que tá o negócio. Hoje, 99% das vezes, as vendas não vão acontecer no digital, mas vão acontecer pelo digital. Então, por Exatamente. exemplo, hoje é igual tu comentou, a venda que tu vai fazer, você vai fazer, por exemplo, na loja física, mas você só vai fazer na loja física porque foi impactado antes de alguma forma pelo digital. Exatamente. Inclusive, vou usar um exemplo, o João, que acontece muito, muito dentro da concessionária. Por exemplo, no marketing, no tráfego, tudo é lindo, tudo é bonito. O cliente vê ali a promoção e tal, parcela isso e aquilo. Mas dentro da loja, quem é lojista vai me entender que dentro da loja existe uma nota mágica. A primeira é do momento. Né? O cliente está vendo o carro, ele está sentindo, não é foto, ele está na realidade, ele está tendo a experiência física, né, daquele momento ali.
E o segundo ponto é o plano B, a virada de venda. Por exemplo, nós estávamos semana passada lá na concessionária e um cliente me chamou pela proposta de um Onix. Ele viu um anúncio do Onix bonito e tal, e na cabeça dele aquele carro cabia na condição dele. Então, quem tem uma mínima noção aqui de preço de veículo sabe que o Onix 2018 você não encontra hoje no mercado por menos de 48, 52 mil. Essa média, mais ou menos, inclusive da loja estava 55,9. E aí, o que aconteceu? Na cabeça do cliente, ele queria dar 5 mil reais de entrada e ficar parcelas ali em torno de 900, 800, 900 reais. Cara, não é preciso nem ser entendedor de financiamento para saber que essa matemática não fecha, né? Essa conta não fecha. Mas esse cliente me chamou ali por um Onix, ele queria comprar um Onix e me visitou na loja. Na loja eu mostrei para ele que não tinha como, que ou ele aumentava a entrada para ficar a parcela que ele queria, ou ele é, ou ele aumentava a parcela ali, esforçava um pouco para pagar ali, porque com a entrada que ele tinha, a parcela ia ficar muito maior. E aí ele não dava conta. Ele, ó, Vinícius, realmente o que dá para mim aqui é 900 reais de parcela, eu posso pagar até 1.000. Até 1.000 ainda tá tranquilo para mim. E aí eu, cara, fui olhar no pátio, olhei, vi, procurei outros carros, e aí acontece aquela famosa virada de venda. A virada de venda, pô, não tá indo num carro, a gente tenta virar para outro ali, para não perder o cliente de alguma forma. O cliente sai com outro produto. E aí eu achei, então, um Celta, um bendito de um Celta 25.990 LS em 2014. E o cara tava sem carro, velho. O cara tava sem carro. Eu falei pra ele, amigão, aqui, ó, o carro do senhor é esse daqui, ó. Tem um Celta, 2014, vai ficar na condição que o senhor quer, 5 mil de entrada, passa ali de 800, eu vou conseguir até mais barato. Esse cliente ficou meio receoso de comprar o carro comigo. Nesse momento, ele estava com expectativa e eu diminuí ali ele para a realidade dele. Só que, qual é interessante? Esse cliente estava na loja, então eu tive como mostrar um outro carro para ele, mostrar a experiência, levar ele para fazer um test drive, ele ver que o produto estava bom, que o carro estava excelente e que realmente ia ficar a condição que ele quer. Na loja, eu tenho ele na minha selva, digamos, eu tenho ele no meu ambiente, então eu consigo fazer isso acontecer. Agora, usem esse exemplo inverso. Imagina esse atendimento no digital. Por exemplo, se eu estou conversando com esse cliente no WhatsApp e esse cliente me chama ali por um lead. Oi, tudo bem? Eu vi um anúncio do Onix 2018 por 52,9 e eu queria comprar ele com entrada de 5 mil e passar de 800 reais. É possível? E aí, o que eu falava para ele? Olha, infelizmente, meu amigo, ou você vai aumentar a sua entrada ou aumentar a parcela, esse carro não fica na condição que você quer e tal, mas eu tenho outro veículo que fica nessa condição, tenho aqui um Celta. Vocês acham que por WhatsApp esse cliente ia comprar comigo? Com certeza não. Primeiro, ou ele ia achar que eu ia estar dando um golpe nele, estava querendo vender um outro carro para ele, ou ele ia me achar meio que abusado, que queria vender o carro caro, ou queria dar um golpe nele, ou algo do tipo. Mas eu não ia conseguir fazer essa virada de venda no online, ou seja, ali dentro do WhatsApp. Então, por isso que é importante o cliente ter esse momento de visita na loja, por conta dessas viradas, virada de parcela, virada de venda, porque dentro do WhatsApp você não consegue fazer isso. No mínimo, esse cliente ia me achar com a cara de golpista, ia procurar outros clientes que poderiam ter esse carro mais barato ou acabar e desistir no presente momento e tentar comprar mais para frente. Ou, inclusive, achar um vendedor que fez o que eu fiz, que foi trazer ele para a loja primeiro, para depois tentar fazer uma virada de venda. Entende? Então, tudo isso entra dentro da expertise de, voltando, que a gente estava falando no início, fazer pergunta para o seu cliente. Você tem que entender a necessidade dele. Para que é o carro, igual o João Vitor falou no começo, entender por que, qual a motivação que tem de comprar esse carro. É uma renda extra, esse cara está fazendo Uber, esse cara está aumentando a família, esse cara está querendo um carro mais novo de ano, esse carro acabou de quitar o carro dele, está querendo trocar por um mais novo, e você tem que entender isso, e a gente só entende isso com perguntas, tá? As primeiras perguntas que eu falei que eu gosto de fazer é entender o porquê que esse cliente ainda não comprou esse carro. Segundas perguntas que eu gosto de fazer são para quem, por quê, como ele quer comprar esse carro. Por exemplo, para quem? Ah, o carro não é para mim, é para minha filha. Então, eu não tenho que agradar o cara, eu tenho que agradar a filha dele. Para ele, eu posso falar de segurança do carro, facilidade da filha dirigir, etc. Mas para ela, eu posso falar de boniteza, de economia, de ser um carro estiloso ou algo do tipo. Então, entender para quem, qual o motivo, por que ele está comprando esse carro. Se for um carro para a família, eu tive esse exemplo lá na loja. O pai da família, na cabeça dele,
queria comprar um Renault Kwid por conta da economia. Ou seja, já entendi que esse cara, ele não quer bagunçar o orçamento familiar dele. Ele queria comprar um Kwid comigo. Porém, ele tinha uma família, cara, sem desrespeito nenhum, mas, sabe, a galera, bolo fofo mesmo assim, um pouco maior, grande. Eu falei, cara, esse carro não é para esse cara. Deixa eu te falar, amigo, você tem quantas pessoas na sua família? Ah, são 4, é eu e meus 2 filhos, todo mundo nesse naipe, nesse tamanho. E eu, irmão, esse carro, você está comprando ele por quê? Por economia? Sim, diz que é um carro que faz 18 km por litro, 20 km por litro, é um carro muito econômico, etc. E aí, ou seja, fazendo essas perguntas, eu entendi a necessidade dele. Eu acabei virando para um Sandero, que é um carro da mesma marca, é um carro parecido, e é um carro que tem economia igual. Ele faz a média de 16, 15, 16 km por litro. Então, a diferença de economia para o que esse cara ganhou de espaço é muito mais alto. Mas agora, se eu não tivesse feito perguntas para entender o que esse cliente não o que ele queria na cabeça dele, mas o que ele realmente necessitava, eu não ia conseguir entender a necessidade desse cliente. E talvez eu ia vender um produto para ele que ia fazer ele infeliz. Então, você tem que ter noção dessas perguntas. Com a minha equipe, eu gosto, né, João, de fazer um. Eu não trabalho com script pronto, né, com a minha equipe de forma alguma. Eu acho que a venda ela tem que ser natural, tem que ser uma conversa natural, mas eu gosto de deixar uma listinha com essas perguntas anotadas para o meu captador, ele começar a fazer como se fosse um game changer, ali, tipo, ir passando de fase com esse cliente, né? E a próxima fase que a gente poderia falar também é sobre a condição que esse cliente procura. Por exemplo, acontece muito, eu acho que o João deve sofrer com isso aí, de anunciar um Honda Civic e aparecer o garotão, o famoso playboy de 18, 19 anos que está terminando de cursar a faculdade, querendo comprar a famosa nave, né? Uma Mercedes ou um Honda Civic, aquele 30, Golf, danado de dar esse tipo de lead, que é o cara que não tem entrada, tem um passe estudantil e quer pagar R$ 500 de parcela. Isso que ele não está contando o gasto que ele vai ter de combustível e de manutenção com esse carro. Mas você sempre vai ter esse tipo de lead, né? É um lead que, não digo que ele é um lead desqualificado, mas ele é um lead que não tem experiência no mercado, tá, gente? Então, assim, não é porque o cara te chamou no circo querendo pagar R$ 500 de parcela que esse cara é um cara desqualificado. Ele só é um cara que ainda não entende de mercado, ele não sabe ainda converter o valor financiado para o tanto que ele vai pagar de parcela. Então, esse tipo de cliente, ele realmente vai te dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que ter um pouco mais de paciência com esse tipo de cliente, mas é o cliente que você trazendo ele para a loja, você entendendo ali que ele tem uma entradinha de 2.000, 3.000, 5.000 que seja, e ele quer pagar uma parcela barata, você vai virar ele para outro carro. Você pode mostrar, ó, amigão, o Civic, com a entrada que você está querendo, vai dar tanto de parcela. Ou com a parcela que você quer, você teria que dar tanto de entrada, você teria que dar mais de entrada. Então, essa situação aqui não é da tua realidade, mas você não precisa ficar sem carro. Eu tenho aqui um Celta, eu tenho um Clio, eu tenho um carro mais barato que vai encaixar na tua condição, que você pode comprar ele hoje, quitar ele e dar de entrada no Civicão que você quer amanhã. Então, esse é o papel ali do consultor, mas você só vai entender isso fazendo as perguntas certas. Teve um rapaz que até comentou aqui, né? Pergunta inteligente, resposta inteligente. É exatamente isso. Pessoal, quando vocês começarem a fazer as perguntas certas para o teu cliente, só concluir esse raciocínio, João. Quando você fizer as perguntas certas para o teu cliente, você vai entender, você vai ver ali que o teu cliente, você consegue não manipular, tá? Mas direcionar o teu cliente para onde você quer, apenas fazendo as perguntas e vamos ver o que o João tem para comentar antes de eu já finalizar aqui com o nosso script de agendamento. Cara, o que que acontece? Eu vou falar um negócio, eu sei que tem até gestor aqui no meio, mas isso aqui é muita coisa que vocês podem pegar para falar para os lojistas, para os clientes de vocês, tá? Cara, se a gente parar para ouvir o cliente, ele entrega tanto ouro, mas tanto ouro. Nessa semana Exatamente. eu estava conversando com um cliente, inclusive hoje, no meio dessa live, ele estava até me mandando mensagem. Ele comentou a seguinte situação comigo: a gente estava anunciando um carro mais ou menos ali na faixa de 60 mil. E ele estava comentando para mim que ele estava achando ruim, por quê? Porque tinha chegado alguns leads querendo, por exemplo, comprar um carro de 30, 40 mil. Aí eu falei assim, cara, porque você está achando que o problema às vezes está nesse cliente ou às vezes, por exemplo, está em você não conseguir entregar isso daí para ele? Porque esse cara tá te falando o que que ele quer, entendeu? E aí
Cara, o cara tá falando assim, pô, eu quero comprar um carro de 40 mil. Às vezes ele vai comprar esse carro à vista e se você, às vezes, tirasse um pouco do teu tempo para procurar uma oportunidade para esse lead, você já faria uma venda ali. Eu tava, há uns 2 meses atrás, fazendo uma reunião com um lojista lá de Campinas, que é uma loja que não está há muito tempo no mercado, são poucos anos, e é uma loja que vende na faixa de 90, 100 carros por mês. E ele comentou uma situação muito interessante para mim, que foi o seguinte, querendo ou não, a gente não vende, por exemplo, para o Brasil inteiro, a gente não vende para todo mundo, a gente tem uma loja numa região específica. O segredo é a gente entender o que essa região está querendo. Se é carro de 30, 40 mil, se é carro de 50, se é carro de 100, se é carro de 150. Eu sei que tudo vende, mas se a gente quer crescer rápido, a gente tem que entender o que o público que a gente está ali do lado está querendo. E esse cliente em específico, ele comentou comigo que nesses dias para trás, ele estava vendendo, por exemplo, Onix muito fácil. E aí, o que ele fazia? Ele subia os anúncios tudo de Onix, mesmo que tenha carro parado no estoque, ele deixava. Tinha carro ali que é difícil de vender, que ele nem força nessas épocas. Ele foca no que está vendendo mais rápido e mais fácil. Ele deixa os anúncios dos Onix tudo ativo, ele vai vendendo, vendendo, vendendo. Mesmo que zere o estoque dele, ele deixa o anúncio ativo e ele vai procurar mais Onix para comprar na região dele. Então ele aproveita muito a onda da região dele, a onda de mercado, do que está vendendo, entendeu? E como é que ele consegue saber disso? Ouvindo o lead, ouvindo o cliente. Então o cliente que chega para a gente, não é só para a gente vender, é para a gente coletar informação sobre o que ele está querendo para a gente aprimorar o nosso negócio, entendeu? Então, Exatamente. ouvir o lead é muito valioso. Exatamente. Inclusive, João, a gente utiliza aqui na concessionária, foi bom você ter falado dessa estratégia, a gente usa essa estratégia como estratégia para compra de carros. A gente sempre anota ali, metrifica o que os clientes estão procurando, média de preço, média de modelo, por exemplo. Eu fiquei quase 3 meses com os modelos de 208 na loja, empacados, e quando saiu tudo de uma vez. E depois muita gente procurando 208. E como já tinha um tempo que esse carro estava no pátio, a gente ficou meio receoso de comprar. Mas e, cara, vamos arriscar, vamos comprar, vamos ver o que dá. E já vendeu o lote que a gente comprou e já estamos comprando um segundo, porque deixa sempre a campanha ativa, conforme vai vender, você só vai comprando mais. Né? Você vai ter uma fonte de mais. A gente faz muito isso com Argo, Onix, Gol, 208, esses carros que são carros, né, populares, são carros que são fáceis de reposição. A gente sempre está fazendo isso, sempre está botando uma condição ali bem chamativa e sempre tentar ter esses carros no estoque, porque o giro deles é muito rápido. É isso daí, aproveitar a época, saber o que está vendendo e começar a anunciar isso daí. Na parte de comercial, chegou a falar 100% ou tem mais algum adendo, ô Victor? Tem só mais outro, só vendo quem me marcou aqui no Instagram para me repostar. Não, de boa. E vamos lá, vamos continuar, vamos finalizar. Eu vou falar sobre o agendamento, que é o mais importante, que é o objetivo do nosso atendimento, né? Falei no começo que o objetivo do atendimento ali no WhatsApp ou no telefone, ele não é exatamente vender o carro ali de primeira, mas sim conseguir um agendamento, conseguir uma visita com esse cliente da loja, tá? Primeiro ponto que nós vamos falar, a gente tem que conseguir contato com o cliente. Esse é o primeiro objetivo. Você tem que conseguir falar com ele de alguma forma. É interessante que essa comunicação seja por telefone. Se o cliente não te atender, ligou 3 vezes, ligou 4 vezes, o cliente não te atendeu, nós fazemos aqui o que a gente chama de fluxo de cadência. Eu entro em contato com esse lead mais outras vezes durante a semana, né? Vinícius, quantas vezes eu tenho que ligar para o cara? Meu amigo, enquanto o cara não me xingar, eu não paro de ligar. A minha equipe não para de ligar. Mas também é interessante você entender até que ponto você está estressando o teu público. Mas eu ligo pelo menos umas 4 vezes depois, as 4 tentativas de contato, mais ou menos ali. Na mesma semana e uma última na semana anterior, na semana após. Né? Então, o primeiro passo é tentar contato com esse cliente. O cliente te atendeu, respondeu, você vai fazer as perguntas, o que a gente falou aqui, o script geral. Agora, o cliente não te atendeu, eu posso ir sim para o WhatsApp ou fazer disparos de SMS, eu faço muito dar resultado. Outra coisa, a gente chama no WhatsApp, eu gosto de sempre mandar uma mensagem, né? Oi, tudo bem, João? Aqui quem fala é o Victor. Escuta meu áudio e manda um áudio logo após, porque isso vai gerar uma curiosidade no teu lead. Então, você vai conseguir ver pelo áudio se ele visualizou tua mensagem ou não, se ele escutou o que você tem para falar ou não. Se mesmo escutando o que você tem para falar ali, se apresentou, falou do carro e etc., que você tem para ele,
ele visualizou e ainda não te respondeu, nesse caso aí você pode ver que o lead está te ignorando. Então eu gosto de utilizar um fechamento, né? Ou, como eu gosto de dizer lá na loja, uma rejeição carinhosa, digamos assim, né? Calma, calabresa, forma de carinho, né? Que é o quê? Cara, tô vendo que você não está um pouco interessado no veículo. Eu já tentei várias formas de contato contigo, você não demonstrou nenhum interesse, e por isso eu estou finalizando aqui o meu atendimento, tá? Mas, ó, me coloco à disposição, se o senhor em algum outro momento estiver interessado novamente no veículo, o senhor pode me chamar aqui que a gente desenvolve um diálogo. E pronto, finalizo. Muitas das vezes o lead te responde ainda com essa resposta aí, porque ele não quer ser rejeitado, ainda mais por um vendedor, Sim. né? E, quer acrescentar, João? Não, é porque essa questão dessas estratégias são muito interessantes. O primeiro ponto, tá? Quando a gente vai trabalhar com venda, a gente não pode ter medo do lead, entendeu? Às Exatamente. vezes a gente tem que ser um pouco mais para frente, um pouco mais agressivo, dar ali o pontapé inicial, Aquele tapa porque de às luva, vezes, né, que chama. porque, por exemplo, assim, vou te falar, às vezes, o que que eu faço? Algumas estratégias aí para vocês. É o seguinte, às vezes você está negociando com um cliente e aí ele começa a te deixar no vácuo. Aí você faz o seguinte, você manda um áudio vazio. O que que é um áudio vazio? Um áudio sem nada, sem falar nada. Aí o cara vai te falar Massa, assim, o cara vai te falar assim, ou não saiu o áudio, o que que você queria falar? Aí você fala o que você queria falar, entendeu? massa. A outra Muito bom questão, também, muito bom também, muito bom também. é tipo Mais uma que eu assim, aprendi aqui, vou até anotar aqui. outra questão que eu faço muito que funciona bastante. Às vezes, por exemplo, eu estou mandando mensagem para o lead, né? Ele não está me respondendo. Eu mando uma foto que eu tenho no meu WhatsApp de um esqueletinho num banco de uma praça, falando assim: eu ainda estou te esperando. Entendeu? Eu Tipo um mando só essa vácuo. foto. Os caras riem e respondem, entendeu? Então, essas quebras de padrões ajudam demais a fazer essa repescagem, né, de lead que não responde e tudo mais. Eu falo isso porque é um negócio que eu ouço muito de vendedores também. Outra questão que eu vi hoje também, tá? Agora, essa aqui é mais uma estratégia para fazer esse cliente comparecer à loja, tá? Querendo ou não, é igual eu falei, quando o lead chega, geralmente é um lead novo que não conhece a loja, a gente não tem autoridade nenhuma sobre ele ainda. Então, por exemplo, quando a pessoa for ligar para trazer, para agendar essa visita para a loja, no final, às vezes você pode falar da seguinte maneira. Eu vi, inclusive, isso numa live hoje do Érico Rocha, onde ele comentou isso que ouviu de uma imobiliária que já faz isso, que é basicamente o seguinte: você está querendo comprar um imóvel de luxo, de alto padrão, a pessoa te liga para agendar a visita, é igual na questão da venda de carro, só que aí no final ela fala o seguinte, fulano, eu vou passar o teu contato para o Victor, ele é especialista há mais de 30 anos nesse ramo de imóveis de luxo, e ele é o melhor cara que tem no mercado para te passar as informações desse imóvel, tá? Ele vai te chamar nos próximos instantes e a nossa visita está agendada no dia tal. Então é basicamente a mesma coisa. Quando eu falo isso, é muito diferente de eu chegar e falar o seguinte para o cliente: cliente, eu tô te passando seu contato aqui para o Victor, ele vai entrar em contato, nossa visita é tal dia. Quando eu aumento a autoridade do Victor só nessa fala, o cliente já tem outros olhos para a loja, para o Victor também, entendeu? Você Então agregou valor, né? eu agreguei valor, entendeu? Em poucos segundos, com poucas falas, entendeu? Então, existem vários gatilhos ali no meio da conversa do cliente que a gente vai colocando, que às vezes parece uma coisa boba, mas que faz um resultado muito diferente no final, entendeu? Exatamente. E eu costumo até dizer, inclusive, João, que você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Isso me tocou demais. Então, eu sempre falo para a galera que da minha captação, quando vai fazer a ligação, vai ter o primeiro contato com o cliente, ela tem que ser o máximo possível de causar, fazer o possível para causar uma boa impressão. Ter uma boa tonalidade na voz, levantar quando está falando com o cliente, entregar energia, entregar disposição, né? Receptividade para aquele cliente ali. Não adianta nada o cara estar sentado na mesa de uma forma ali, com a cabeça baixa, e, oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius, e o que eu posso te ajudar? Qual carro que você quer comprar, amigão? Então, cara, se você tiver indisponível para o teu cliente ele vai sentir na ligação, dá para sentir isso. E dificilmente você vai conseguir ter uma taxa boa de agendamento. Ou seja, você vai atender muito lead. Legal. O João vai jogar lead para caramba no WhatsApp. Mas você não vai conseguir ter efetividade, você não vai conseguir ter agendamento, relacionamento, você não vai conseguir nem que esses clientes te indiquem outros clientes. Por quê? Acontece, inclusive, muito aqui. A gente vende muita indicação que o cliente veio do tráfego,
Alguns compraram na loja e depois indicaram que o atendimento foi bom, e outros nem sequer compraram, mas teve um atendimento tão bom para tirar a dúvida dele que indicou para outra pessoa. Então, não, os meninos tiraram minhas dúvidas, me explicaram tudo direitinho, então eu vou indicar. Então, já para a gente ir para a finalização, que eu sei que vocês estão esperando, vamos falar sobre essa questão do agendamento que o João falou aí. Cara, é importantíssimo essa pegada de você marcar um compromisso com o teu cliente. Não é só, não, beleza, olha, você me mandou o lead aqui do Celta, o teu Celta disponível, viu? Só vim aqui na loja buscar o carro. Ou então, cara, meu Deus, eu gosto de fazer isso, inclusive, João, eu peço para os meus captadores entrarem em contato com outras lojas de veículos, se passando por clientes, para ver tanto pontos de melhoria no atendimento, que eles já fazem, o que eles acham interessante, ou ver também os pontos de falha, o que eles não gostaram. Por exemplo, tempo de resposta, forma de abordagem, como eles trataram. E, cara, eu liguei numa loja essa semana e o cara falou assim, eu perguntei, amigão, você tem um Gol aí? Eu tô procurando um Gol e tal. Ele, claro, meu patrão, tem de sal e tem de doce, é só você vir escolher. Você acha que eu vou largar, eu vou sair da minha casa e vou para a casa de um cara desse, ou vou para a loja de um cara desse? Claro que não, cara. Você tem que entender que você tem que primeiro entender o que você está falando do outro lado. Você pode estar falando com um advogado, com um médico, com um cara de alto padrão. Então, até a tua comunicação vai te dar uma forma melhor de se conectar com o cliente alto padrão, que fala muito bem, que não tem erro de português, ou que tem que ser muito bom nas palavras, do que você atingir ele numa classe mais baixa, que de qualquer jeito se atender vai, carro barato e etc. Então, até isso, essa forma de atendimento, vai te ajudar a qualificar o teu lead. Então, nessa questão de você conseguir trazer o cliente para a loja, o que eu faço? Eu gosto de agendar um horário, assim como o dentista. Na verdade, eu já tive clínica odontológica, eu tive acesso a um treinamento de marcação de consultas, e eu achei isso interessante. Tem muita gente falando disso hoje também, e eu achei interessante para trazer para dentro do mercado automotivo, que é o quê? A marcação de horário. Por mais que você esteja aí agora com a dor de dente, do caramba, doendo, você não consegue nem falar direito, se você ligar agora numa clínica odontológica, mesmo que ela seja de 24 horas, eles vão marcar o horário com você. Eles vão marcar o horário com você. Então, mesmo que você está com emergência agora para arrancar o teu dente, você vai ter que marcar uma hora para fazer uma avaliação, uns exames e etc, antes de arrancar o teu dente. Só que, quando você faz isso, você tem o médico, o dentista, como uma autoridade. Se ele te falar para usar Periogard durante tantos dias, você vai usar. Se o médico te falar para você usar tal remédio durante tal dia, você vai usar. Você não sabe nem o que ele tem ali. Agora, por que o vendedor de carro não pode também ser uma autoridade para o cliente dele? E não só um cara que o cliente procura na hora de resolver um problema, tentar aprovar o carro, etc. Você também precisa ser tratado como uma autoridade. E como que a gente demonstra isso? Não deixando a gente livre. Por exemplo, eu tenho vendedor que fala, você pode vir um dia todo que eu estou aqui. Cara, você está o dia todo fazendo o quê? Você está o dia todo aberto para receber cliente? Você não tem outras coisas para fazer? Esse cara fica o dia todo à toa na loja? Não, é melhor você definir o horário que você tem para atender o teu cliente. Seu João, olha, eu vi que o senhor está interessado nesse carro. O senhor pode vir hoje ainda às 14 horas da tarde? Se você estiver ligando para esse cliente de manhã, você tem que trazer o cliente o mais rápido possível. E sempre já você deixando o horário marcado com o teu cliente. Quando você define um horário para atender o teu cliente, ele vai entender que não é bagunçado. Você, além de fazer outras coisas, você tem outros clientes para atender, você tem uma escassez, é só naquele momento que você pode atender o teu cliente, porque outros clientes demandam também da tua atenção. Tudo isso te ajuda a agregar valor na tua loja, gerar autoridade para tu, no teu posicionamento, e mais, o cliente ele já sabe o horário que ele tem que ir. Um exemplo, por exemplo, hoje é quarta-feira, vou marcar um cliente para o sábado, mas não mantenho contato com esse cliente e não marco horário com ele. Cara, daqui para sábado, esse cara vai aparecer um monte de coisa para ele fazer. Vai aparecer futebol com os amigos, aniversário da afilhada, aniversário, almoço na casa da sogra. E se esse cara não tiver um horário marcado contigo, ele vai acabar desmarcando. Ou seja, na cabeça dele, o que ele está pensando? Eu vou lá na loja do Vinícius pela manhã. Porém, quando chegar no sábado de manhã, a mulher dele já vai acordar ele querendo ir para a sogra. E ele já vai desmarcar isso contigo. Por quê? Porque ele não tem horário. Agora, ele vai falar assim, não, então beleza, eu vou sair com a minha mulher agora na hora do almoço, depois do almoço eu vou. Procrastina. Aí de tarde o cachorro dele é atropelado, acontece alguma coisa. Então ele vai ficar procrastinando. Por quê? Porque ele não tem algo definido.
Você só deixou, tal dia ele vai. Então, qualquer dia da semana que ele não tiver um horário contigo, ele vai jogar ali mais para frente, ele vai adiar o horário contigo. Agora, é diferente quando eu agendo um horário com esse meu lead. Falo, seu João, terça-feira, às 2 horas da tarde, tá bom para você? Qualquer pessoa que aparecer para ele falando que tem alguma coisa na tarde, ele vai falar: não, 2 horas eu tenho que ir na concessionária. 4 horas eu vou lá com você. Ou 5 horas eu vou buscar meu filho na escola. Por quê? Porque ele já marcou um horário contigo. Agora, Vinícius, como que eu faço para impor esse horário para o meu cliente? É muito simples. É você quem define esse horário. Bravo, só um minutinho, só terminar esse, esse até esqueci, Tranquilo, tranquilo. essa linha de raciocínio, que é o quê? Quando você tem um horário com o teu cliente, ele vai ter compromisso contigo. E se ele tiver horário, eu gosto até de usar a frase: olha, eu vou deixar um café na mesa te esperando. Você vai deixar o café esfriar? Que é justamente para o cara ter pontualidade comigo. Então eu sempre uso escassez. Olha, eu tenho outros horários aqui com o cliente, eu vou ter horário, eu tenho um cliente para vir às 15 horas, mas eu tenho um horário às 2 horas da tarde. Fica bom para o senhor? E sempre eu falando o horário para esse cliente, não deixando ele aberto. Por que, Vinícius? Que é eu que falo horário com o cliente. Primeiro, porque eu digo para ele que esse horário eu só tenho esse horário para ser atendido por ele. E segundo, que quando eu defino o horário para o cliente, ele só tem duas respostas a me dar. Se aquele horário dá ou não dá, ou seja, é sim ou não. Agora, quando eu falo para ele, olha, amanhã, que horas dá para o senhor vir? Amanhã tem 24 horas para ele pensar. E nisso, quando eu dou muita resposta ao cérebro dele, o nosso cérebro ele é preguiçoso. Então ele vai ficar pensando, ixi, que hora que dá para me ver amanhã? É a mesma coisa que você chega no restaurante, você tem um cardápio na tua frente, mas você fica, o que eu vou comer? Por quê? Porque você tem muita opção. Agora, quando você vai no self-service, simplesmente você já entra, já sabe o que é, você já coloca no prato. Então, quando você que define o horário do teu cliente, ele só tem uma coisa para te responder. Ou sim, aquele horário dá, ou não, esse horário não dá, você marca outro horário. Agora, quando você deixa muito aberto para o cliente escolher, ele tem muita hora para responder, ele vai acabar te respondendo não, e isso vai atrapalhar na tua taxa de agendamento, ou seja, do cliente deixar certo ali contigo para já fechar. Mas, gente, 90%, 90 não, 70, 80% dos casos que eu dou um horário para o cliente marca naquele horário. Vamos lá, Bravo, manda, qual é a tua dúvida? Tu levantou a mão, hein? Pode ligar o microfone. Muito, muito legais as explanações, atenção ao cliente, sempre primordial. Agora, voltando um pouquinho na parte de leads e de tráfego pago, que tipo de estratégia vocês acham que a gente deve utilizar numa loja nova que tem um estoque ainda pequeno? Você quer falar ou eu falo? João, vamos lá. Fala um pouco sobre o Tá. tráfego, mas eu vou só usar um exemplo para ele aqui do que eu fiz da agência que eu trabalho lá, e aí você entra um Tá. pouco para falar detalhadamente do tráfego. Eu não vou falar do tráfego. Vamos lá. Então, a loja que eu trabalho hoje, ela tem menos de um ano de loja. E qual foi o segredo? Primeiro de tudo foi investir em tráfego pago. Isso aí não é segredo. O João vai explicar as estratégias dentro do tráfego que a gente pode utilizar para isso. Mas, de outra forma, nunca ter medo de investir no marketing. Por quê? O marketing, igual eu falei no começo, pode ser que ele não volte diretamente para você, ou seja, já chegar vendendo, por exemplo, um outdoor. Você coloca um outdoor, o outdoor não vai vender. Você não vai vender pelo outdoor, mas ele é um reforço de marca. Então, eu falo para você não ter medo de investir em mídia, mesmo que essa mídia não volte para você em venda já de imediato. É claro, você tem que investir primeiro no que te dá a ROI, que já te dá a venda de imediato, mas também não tenha medo daquilo que te dá visibilidade. Por exemplo, a gente anuncia em televisão, outdoor, rádio, um monte de coisas que eu, inclusive, sou até contra anunciar na rádio, porque eu defendo o tráfego pago na internet, então para mim é um retrocesso, mas ao mesmo tempo, cara, é um negócio que dá mídia. Eu tô sendo visto, eu tô dentro do carro, o cara escuta meu nome, o cara mexe no celular e tá me vendo. Ele passa na rua, tem um outdoor na minha loja. Ele liga o jornal, eu tô na loja. Então, assim, outra forma também, a gente contratou muitas influências blogueiras, claro, eu não contratei 10 de imediato, mas eu contratei uma, depois duas, depois três, depois quatro, até o momento que a gente está sendo visto em todo tipo de lugar. E a gente é referência na cidade. Então, o primeiro ponto que a gente falou desde o começo, um posicionamento muito forte, você tem que já iniciar pensando nesse posicionamento, e o teu principal aliado vai ser o tráfego pago, que é o que o João pode falar para a gente agora, essa estratégia que ele pode utilizar para você aí. Tá. O que que acontece? Obrigado, Vinícius.
O que que acontece, ô Bravo? Quando a tua loja é nova, cara, é foco total na questão de venda, foco total em comercial, entendeu? Giro. É isso, em giro de estoque. Então, eu colocaria, cara, se possível, 90%, o máximo que você conseguir possível de investimento em tráfego pago. Por quê? Exatamente. O tráfego pago de início, às vezes ele vai ter um resultado X. Porém, às vezes, se você ir mantendo esse investimento mensal, tua loja, depois de 6 meses, vai estar fazendo muito mais vendas com esse mesmo investimento mensal. Vou te falar o porquê. Porque vai virando uma bola de neve. Porque aí o lead, aquele negócio que eu te falei, o lead que chamou no segundo, terceiro mês, vai comprar lá no sexto mês, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa que viu a tua loja 2 meses atrás vai comprar também. Então, cara, investimento total ali em comercial, em mídia, geração de demanda, entendeu? E ter bons vendedores ali para focar em ter giro de estoque, tá? Quando a tua loja, querendo ou não, tá começando, você vai ter que expandir o teu estoque também para ampliar o teu número de vendas. Então, assim, também utilizar essa parte da mídia para também comprar ou consignar carro, para aumentar o teu estoque, entendeu? Quando eu fiz a reunião com tu hoje, né, que a gente estava batendo um papo mais tarde, você comentou que vai abrir uma loja nova do zero. Inclusive, essa estratégia que eu vou falar aqui para vocês, eu nunca cheguei a falar muito sobre isso no meu Instagram, falo só para cliente, que é o seguinte: quando a gente vai trabalhar ou com uma abertura de loja nova, ou com a questão, por exemplo, de algum evento, por exemplo, um feirão, eu falo porque eu fiz para feirão nessa época, foi em março desse ano. A gente utiliza estratégia de lançamento. O que é estratégia de lançamento? É a gente capturar uma demanda, engajar com essa demanda e fazer um pitch que vai do dia tal até o dia tal. A gente lançar uma oferta para esse pessoal. Como é que funciona na prática? Como é que eu fiz? E aí vocês podem adaptar isso para o lançamento da tua loja nova, o Bravos. É o seguinte, vou usar você de exemplo. Vamos supor que tu vai abrir tua loja, por exemplo, no dia 20 de julho, por exemplo. O que a gente faz? Lá no dia 10, mesmo que a tua loja não esteja aberta ainda, pronta para vender, a gente vai começar a fazer mídia, vai começar a fazer tráfego pago, vai começar a fazer o possível ali para mostrar a tua loja, só que como se fosse uma espécie de novidade que vai chegar na região, e tu vai lançar umas ofertas únicas para fazer esse pessoal comprar, por exemplo, do dia 20 que tu vai abrir até o dia 25, entendeu? E aí, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai de início, lá no dia 10 dias antes, captar essa demanda, mostrar ali a novidade que vai ter na região, levar essa demanda para, às vezes, para algum grupo no WhatsApp, algum canal que a gente consegue engajar com ela, e engajando com esse pessoal até o dia 20, no dia que você for abrir a tua loja nova, a gente vai começar a lançar a oferta nesse grupo, lançar a oferta para essa demanda reprimida que a gente captou, entendeu? Eu fiz isso com um cliente nosso lá do Rio Grande do Sul em março, ele investiu só nessa estratégia, só que no caso dele era feirão, não era loja nova. Ele investiu nessa estratégia, foi cerca de R$ 2.000, ele vendeu 6 carros zeros e 2 seminovos, entendeu? Então, assim, você que comentou hoje comigo que você vai abrir loja nova, cara, tem muita coisa que dá para fazer, entendeu? Mesmo que a loja não esteja aberta, cara, tem muita coisa que você já pode se preparar, entendeu? Exatamente. Excelente, muito bom. excelente. Obrigado. Muito bom. Nada. Inclusive, tá? Só dando um adendo aqui também, cara, loja nova é muito mais fácil de vender do que loja velha, tá? O povo fica nessa de a experiência, a loja já tem Novidade, né? O tradição. pessoal quer a novidade, né? Exatamente, cara. Loja nova vende muito bem. Então, se você fizer a estratégia que o João te falou, o pessoal vai ficar tudo doido pela novidade, pelo que é novo, pelo que não sei o quê. E, cara, vai ser um sucesso. Então, assim, bota o gás, pode botar gás no começo, não desanima, porque o começo da loja, o primeiro ano, é o ano que mais vende. É um ano ali que, Sim. cara, é muito fácil de vender porque é novidade, é uma loja nova, entendeu? E eu vou falar de um negócio, inclusive o Victor mesmo já viu muito mais disso do que eu, porque ele tá literalmente dentro das lojas ali de Brasília. É o seguinte, cara, quando você tá começando uma loja nova, aproveita essa oportunidade que você tem a chance de começar da forma certa. Porque quando você, por exemplo, quando eu vou pegar uma loja que já vende às vezes 40 carros por mês, só que tá tudo desestruturado lá dentro, cara, é um negócio muito mais difícil. É muito mais difícil você mexer. É muito mais difícil. Sentido. A gente usa como arma aí a curiosidade natural das pessoas, principalmente que é um cara que está chegando de fora, deixa eu ir ali ver o que esse cara tem. Exatamente. Né? Tá certo, muito bom. Não, e o foco, tá, de início, quando eu falo de comercial, cara, é vender de forma indireta também, é você colocar, às vezes, o teu nome na boca das pessoas. Como é que tu faz isso? Às vezes vai um lead na tua loja, às vezes ele nem consegue comprar teu carro,
Só que por que que eu falo que você não perde por esse lead ir aí? Porque quando ele tiver a condição, ele vai comprar. E outra coisa também, mesmo que esse lead não tenha a condição de comprar teu carro, chega nele e fala o seguinte, fulano, chega nele no final e fala o seguinte, fulano, não tem problema nenhum, hoje às vezes eu não consigo te ajudar, mas quando você precisar, você pode contar comigo. Mas assim, uma pergunta, você tem 5 pessoas na tua cartela de contatos aí agora, que às vezes tá precisando trocar de carro e aí eu posso ajudar com os carros que eu tenho em estoque? Cara, se você puxar 5 contatos de um, você já tem essa pessoa de gancho para usar como indicação, entendeu? Às vezes você consegue puxar 1 ou 2 vendas disso daí, entendeu? Então a gente não perde por lead, entendeu? Às vezes um lead que chega pode te trazer mais 5. Então, às vezes, se eu gerar 100 leads para você, pode ser 200, 300, 500, por exemplo, nos próximos 24 meses, entendeu? Por conta do boca a boca, indicação, tem tudo isso, Isso daí. realmente. E isso acontece muito, tá? E eu que estou dia a dia à frente ali, eu acompanhando atendimentos, eu tenho uma equipe de 6 captadores, então todo dia eu estou olhando o atendimento dessas 6 pessoas, e eu vou te falar, acontece muito, gente falando, chega com a foto de um cliente, ó, esse cliente aqui é meu primo, ele comprou aí, me falou que é muito bom, e cara, eu tô indo aí também. E o primeiro cliente, o primo dele, a gente foi olhar a conversa, é um cliente que veio de tráfego e depois teve uma indicação, boca a boca. Então, o que o João falou aí, gente, não é papo para vender serviço de gestão de tráfego, não, cara. Não é argumento, não. Isso é a realidade, é o que a gente vive mesmo dentro de um pré-vendas, que a gente vive dentro da concessionária. Eu trabalho dentro de uma concessionária e eu vejo isso todos os dias, isso acontecer. E tem muito, cara, inclusive eu faço muito disparo de lead antigo, justamente porque tem cliente que não comprou contigo hoje, beleza. Não foi um lead gasto, ele não é R$ 5 do lead ali que você jogou fora. Mas esse cara, amanhã, ele salva o meu contato e é importante você manter contato com os seus leads, por isso que hoje eu fui lá e postei um arco na promoção e o cara falou, oi, cara, eu tentei comprar um carro há tempo atrás, não deu, mas esse aí acho que agora vai dar. Então pode ser que o cara quer um carro que não tem no teu estoque, amanhã você vai ter esse carro. Esse mercado ele é muito variável. E eu vou te falar, o mais importante da loja eu acho que é ter o relacionamento com o cliente, porque carro todo mundo acha em qualquer lugar e carro a pessoa muda de carro também facilmente. Eu posso querer comprar um Argo e acabo comprando um Gol, mas eu acho que o relacionamento e o atendimento é a parte mais importante. E, cara, mais alguém tem uma pergunta aí? Eu vi que tem bastante pessoa aqui ao vivo com a gente. Eu queria saber se mais alguém tem pergunta, é só levantar a mão aí que a gente desmuta aqui. O pessoal já dormiu, será? Não é possível, não. Eu acho que eles já estão dormindo já. Não é possível, não, que esse pessoal tá dormindo com esse tanto de estratégia que a gente botou aqui. Tem mais alguém online aí, ao vivo? Deixa eu ver aqui. Bom, ninguém tem mais perguntas. Eu vou finalizar então. Tem mais alguma coisa, João? Não, é basicamente isso daí. A gente ia fazer essa live no Instagram, cara, só que o Instagram, por algum motivo, tava sem o áudio. Pode falar, ô Bravo. Já que ninguém está falando, eu vou aproveitar Aproveita, a meu amigo, consultoria, aproveita. né? Pode A falar. consultoria. Então, eu vou entrar em contato com vocês, então, Sim. para a gente fazer uma campanha junto lá na abertura da loja. E aí eu vou passar já o que eu tenho de visão do que eu já detectei de mercado na região, né? É uma região bem conservadora, é uma região que o pessoal é muito assim, compra sempre no mesmo lugar, eles são um pouco difíceis de. É alemão, né, cara? É um público mais assim, bem tradicional mesmo, então não é qualquer tipo de mídia. Inclusive, eu estava avaliando lá se seria interessante fazer uma inauguração barulhenta, porque a localização da loja é muito boa. É num bairro de classe média, média alta, uma rua que tem bastante restaurantes nela, uma rua bem frequentada, né? E aí eu fiquei, cara, será que eu chego botando Jovem Pan e Transamérica fazendo barulho? Será que esse pessoal que tem um perfil mais conservador não vai enxergar isso como desrespeito, ou realmente é necessário chegar dessa forma, né, fazendo barulho? Enfim, isso é uma coisa que eu queria a opinião de vocês também. Cara, a minha opinião é o seguinte, isso vai muito da ideia, da cultura que você quer mostrar da tua loja, entendeu? Eu falo porque eu tenho cliente, cara, que vende, por exemplo, 20, 30 carros por mês.
fazendo, por exemplo, graça no Instagram, fazendo graça na rua, tudo mais, e o povo que compra gosta disso, e eu tenho cliente também que é um pessoal ali mais sistemático e também vende 20, 30 carros por mês e o público dele gosta disso. Então, assim, o que eu falo é o seguinte, cara, existe o pessoal que vai engajar com você de qualquer maneira que tu fizer, seja de uma maneira mais descontraída no evento que você for fazer na tua região, seja de uma maneira mais séria, entendeu? Existe público para tudo. Entendi. O meu perfil é mais de ir para uma linha mais sóbria, mais tranquila. Eu acredito que o bairro lá também está meio que nessa linha. Então, eu vou partir por aí, né? Trabalhar mais por esse lado aí, já que também pode ser bem recebido, né? Dessa forma. Sim, sim. Cara, já dá para vender tudo, entendeu? Tem todos os públicos. Você Eu tem acho alguma que coisa assim, para ó, acrescentar, Vitor? eu acho que é o seguinte, é bom, tá? Fazer barulho. Eu já sou da galera do barulho, eu gosto do fuzuê mesmo. Então, assim, a gente, cara, faz propaganda bem mirabolante, pulando, faz uns negócios assim para chamar atenção mesmo. Eu já sou dessa galera da bagunça. Mas também sei que tem um certo público, tem um tipo de público ali que é mais conservador, a galera mais na dela gosta de uma loja de tradição. Eu também tenho todos os dois tipos de cliente. Mas o que que acontece? Eu acho que Bravo, como é o início de uma loja, a gente tem que pensar bem no investimento, né, a ser feito. E além de fazer barulho, eu mesclaria, né, essa questão de fazer barulho, ser um pouco conservador, mas também focaria no que me desse ROI de imediato. Por exemplo, vendas de plataforma, vendas ali principalmente no tráfego, que além de me dar um bom alcance naquela região, é, ele vai me conseguir trazer uma venda direta para o WhatsApp, então eu já tenho um giro direto no carro. Por exemplo, uma rádio, uma televisão, você não vai conseguir metrificar de imediato e pode ser que seja um investimento alto ali no início, né? Seria interessante você talvez usar esses investimentos como reforço de marca. Mas o investimento, principalmente no tráfego, principalmente essa estratégia que o João te passou de referente ao lançamento, a um grupo, a um engajamento com esse público, para depois efetuar uma conversão, eu acho que isso aí seria o melhor se fazer nesse primeiro momento. Assim, só recapitulando essa questão que você comentou sobre fazer barulho ou ser mais conservador, o que acontece? Quando a gente quer chamar atenção, a gente pode sim ser criativo, mas na parte da venda a gente tem que ser sério, a gente tem que mostrar que o negócio é sério. Exatamente, não, Então, exatamente. pô, se tu quer fazer barulho, pode fazer sem problema nenhum, mas na parte da venda tem que mostrar que é sério. Eu falo isso porque, cara, pode parecer brincadeira, mas eu tenho cliente que vende na faixa de 20 carros por mês e tem vídeo que a gente vai fazer que o cara faz para chamar a atenção, coloca às vezes uma pessoa sem camisa fazendo graça no início do vídeo para chamar a atenção, para fazer a pessoa ver o carro. Só que quando a Exato. pessoa chega na loja para comprar, o negócio é sério. Entendeu? Então, assim, funciona das duas maneiras. Você pode fazer de uma maneira mais extravagante, entendeu? Para chamar a atenção, ou de uma maneira mais séria, mas a parte da venda é 100% sério. Exatamente. Legal, show de bola. Beleza, moçada. Vocês estão de parabéns, muita informação boa. Estou falando por mim, eu já trabalho com carros aí desde 2017, né? Mas agora eu decidi abrir a loja física mesmo. Na pandemia aí eu vendi 60 carros sem ter loja. A gente vendeu, Caraca, show de bola. a gente vendeu muito carro na pandemia. Na verdade, foi o efeito contrário, né? Todo mundo achou que meu Deus do céu, vou queimar o carro aqui porque ninguém vai sair de casa, esses carros vão ficar aí, sei lá quanto tempo sem vender. Aí eu fui lá em Goiânia, peguei lá na Pinalto 6 carros de uma vez lá, preço de banana, viu, João? Eu peguei, cara, eu lembro que eu peguei uma Q3 por 60 mil, cara, um Golf GTI, paguei 54 mil, um Fusion, cheguei aqui, 2 meses depois, os carros já tinham quase dobrado de preço, né? Foi o efeito contrário, porque a galera não podia gastar com nada, então o que foi fazer? Trocar de carro e reformar a casa, né? Exatamente. Sim. Não, Show de bola. Exatamente esse efeito aí na pandemia. Eu vivi isso também. Ô, Jonathan, sobre a tua dúvida, se é melhor uma campanha para cada carro ou um conjunto de anúncios para cada carro, vou te falar o que eu faço, tá? Eu faço uma campanha, um conjunto e um anúncio, uma campanha para cada carro. Vou te falar o porquê. Cara, cada carro ele tem um público específico. Tu não pode jogar, por exemplo, dentro, às vezes, de uma campanha, uma Hilux, um Gol e, por exemplo, um Audi de 300 mil reais, entendeu? São Então, carros diferentes, né? São plataformas Isso. diferentes, são
públicos diferentes. Quem compra um Audi importado ou uma Hilux e um Gol são pessoas, condições e classes totalmente diferentes. Ajuda o Isso. algoritmo, pelo amor de Deus. Isso, então eu faço uma campanha para cada carro. Vou te dar um exemplo. Por que que eu não posso fazer isso? Além de ser pessoas com interesses diferentes, essas pessoas estão em lugares diferentes também. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você vai anunciar um carro barato, você vai colocar Instagram e Facebook. Só que quando a gente vai anunciar, por exemplo, um carro mais caro, como por exemplo uma Porsche, eu não jogo dentro do Facebook, eu jogo só dentro do Instagram. O Instagram tende a ter um lead mais qualificado. Se eu colocar os dois dentro do mesmo conjunto, dentro da mesma campanha, eu não consigo separar. Entendeu? Então, faz uma campanha para cada carro, entendeu? Com um público ali setado do carro que você está anunciando, que vai dar bom, beleza? Ele Vocês têm fez mais outra alguma... pergunta aí. A localização é a nível de conjunto, então daria para ter públicos de conjunto diferente? É, aí no caso, por exemplo, se você tem 10 carros, você pode fazer uma campanha com 10 conjuntos diferentes, só que um anúncio, né, dentro de cada conjunto. Aí dá para fazer. Mas vai dar basicamente a mesma coisa que eu falei, é como se estivesse fazendo uma campanha para cada carro, entendeu? Só que aí na minha forma você vai estar separando por campanha, da tua forma tu vai estar separando por conjunto. Mas é basicamente essa mesma coisa. Tu faz de uma maneira diferente, ô Victor? É basicamente dessa maneira também. Não, eu faço da mesma maneira. O máximo que eu coloco, às vezes, eu aumento um pouco o criativo. Por exemplo, do mesmo jeito que você faz uma campanha específica para aquele carro, às vezes eu coloco mais de um criativo do mesmo carro ou Uhum. coloco, por exemplo, mais carros do mesmo modelo. Só que aí eu só coloco se for do mesmo modelo. Por exemplo, tem um 5208 na loja. Então, se eu já estou fazendo uma campanha para aquele modelo específico ali, o 208, eu coloco os outros modelos de 208 que eu tenho na loja também, entendeu? Sim. Não, Ou da hora. Eu Argo, também. ou Gol, por exemplo, mas aí eu faço uma campanha específica para aquele modelo. Sim. Eu também faço isso. Por exemplo, quando às vezes são carros muito parecidos, vamos supor que eu tenho um HB20, um Onix e um Argo, entendeu? Ou às vezes jogo tudo dentro de uma campanha só, ou às vezes eu uso o mesmo público, entendeu? Que até facilita. Qual a estratégia para entrar lojista no tráfego pago e como fazer campanha para encontrar pessoas querendo vender carro? O que acontece? Estratégia para entrar lojista pelo tráfego pago, por exemplo, Seria o, estratégia de prospecção isso aí? Serviço? é, o Massa, Bravos aí, ó, o Bravos aí mentoria entrou para em gestão contato, de tráfego hoje. o Bravos aí entrou em contato comigo, ó. O que que acontece? Se eu não me engano, ele entrou em contato comigo no Instagram. Mas, cara, o que eu faço um formulário, eu mando o pessoal, os lojistas interessados, tudo para esse formulário, é basicamente para coletar as informações deles antes, entendeu? E, cara, não tem muito segredo, é você fazer o teu anúncio com o cliente ideal que você quer atrair. Então, por exemplo, todos os meus anúncios eu foco muito em dor. Por quê? Porque eu quero pegar o cliente que já está fazendo tráfego pago, que já entende sobre lead, então eu uso muito essas gírias, entendeu, nos meus anúncios. E o que eu faço para atrair lojista é basicamente isso daí. Eu faço um anúncio falando ali que o cliente que está sofrendo com lead desqualificado, mando para um formulário para ele falar comigo, ele preenche as informações e entra em contato. É basicamente assim, entendeu? Não tem muito segredo dessa questão de tráfego pago. Posso Só. responder a segunda, João? Ah, vai. Pode? Pode falar se quiser, o... Não, não, depois eu vou falar um aditivo sobre isso que você falou aí. Vai lá, Vitor. Ah, tá. Não, é que ele fez a segunda pergunta ali, ó. E como fazer campanha para encontrar pessoas querendo vender o carro, né? Ou seja, não para compra. Vamos lá. Eu trabalho com uma empresa que, inclusive, eles fazem esse tipo de campanha, que é a Baticar. Quem conhece a Baticar aqui sabe que eles são uma empresa revolucionária na parte de consignação e eles também fazem anúncio não só para vender os veículos que eles têm disponíveis no estoque, mas eles também fazem anúncio para atrair quem está vendendo, ou seja, carros particulares. E vamos lá. Essa estratégia, óbvio, ela não vai ser uma estratégia que você vai anunciar ali o veículo, mas que você vai anunciar um script que traga segurança ao cliente. Eu gosto de usar dois scripts, tá? O primeiro script é o seguinte, cara, alertando sobre golpe ou sobre alguma coisa ali que é OLX ou outras plataformas. Então, eu queimo outras plataformas e mostro a minha solução como a mais eficaz. Por exemplo, não caia em golpes vendendo pela OLX, ou não caia em golpes deixando seu carro na praça e essas coisas. E aí, eu coloco, venda seu carro comigo, ou compre o seu carro, pago à vista, ele estando financiado com débitos, ou, né, você vai definir o script, mas que seja isso queimando as outras formas de vender e mostrando a sua como uma solução, sacou? O segundo script que eu gosto de falar também
falando sobre os benefícios que o cara tem em ou anunciar o carro comigo ou de vender o carro para mim. Por exemplo, eu anuncio em mais de 10 plataformas e visto mais de 10 mil de tráfego mensal. Eu falo os benefícios que a minha loja tem, que vai ajudar esse cliente a vender o carro dele rápido ou vender o carro dele para mim e eu acabo vendendo esse carro rápido, sacou? Então, por exemplo, a Bate-Carro, como eles precisam captar clientes, eu mostro a segurança que o cara tem. Então, assim, eu falo para ele, ó, eu tenho capacidade de financiar o carro que você está vendendo para o meu cliente final, porque eu estou intermediando essa negociação. Eu tenho tanto investimento em tráfego, eu tenho tantas plataformas, eu anuncio no Brasil todo, a Bate-Carro tem um Instagram que tem muito seguidor. Então, eles anunciam todos esses benefícios que o cliente tem para vender o carro com eles, ou ao mesmo tempo, no caso da loja que eu trabalho, que é a Powerful, o dono de lá ele paga o carro, compra à vista, quita os débitos, quita o que for que tiver no carro. Eu também faço campanha de aquisição para essas duas lojas. Deu para entender aí, legal? Pode falar, Bravo. Enquanto ele responde ali, pode falar a sua opinião aí. Não, hoje eu conversei com o João e com mais umas 3 pessoas de tráfego, né? Realmente, essa madrugada eu fiquei a noite inteira buscando conteúdo e realmente parei no conteúdo do João, porque foi o conteúdo mais assertivo e direcionado para a nossa realidade. Tem muito generalista, né, no meio, assim, falando de tráfego pago, e as pessoas com quem eu conversei hoje, nenhuma delas conseguiu me dar uma solução tão bem direcionada quanto a essa que o João fala. Inclusive, hoje eu conversei com uma pessoa que falou que tem que ser generalista, porque o importante é mandar o cliente para a loja, que eu tenho que ter um estoque grande de 40 carros para o cara chegar lá e eu ter qualquer carro que ele quiser. Poxa, isso aí o OLX faz, o Web Motors faz, me joga cliente generalista toda hora, né? Exatamente. Então, eu quero é o lead mais específico possível dentro do carro que está no meu pátio, né? Exatamente. Inclusive, Brabo, eu vou até te dar um adendo aqui, que é o seguinte, eu já estou na segunda loja que eu sou gerente, que eu trabalho, que essa loja começou com apenas 4 carros. Por exemplo, eu trabalhei ali com a Talento Veículos, o dono lá tinha apenas 4 carros no começo, e essa outra loja que eu trabalho hoje, que é a Powerful Veículos, ali na Norte Taguatinga, o cara também começou com a média de 5 carros ali. Só que qual foi a grande jogada? Investimento forte em marketing e focando no giro daquele carro ali, o que dava ROI. Então, a gente fazia um vídeo bem feito do carro, jogava no tráfego, trazia o cliente, girava o carro, já investia em outro. Então, sempre nessa pegada de girar e aumentar o estoque. Hoje, a Powerful, onde eu trabalho, já tem 3 lojas e, cara, são mais de 70 carros no pátio. Então, o cara, em menos de um ano, ele cresceu muito rápido mesmo. Mas ele não tem medo, né, de investir no marketing, não tem medo de investir no tráfego, porque, cara, é o que te gera ROI, é o que te gera venda. É melhor tu vender um carro numa semana rápido e talvez tua margem ser pequena, do que você vender carro muito daqui 6 meses, dizendo que tem uma margem grande. E outra coisa, o cliente do tráfego, você consegue vender carro caro, sabia? Tem muito lojista que não pega essa visão. Mas eu falei bem no começo, não sei se você lembra, que o leilão do Meta, ele é muito melhor que o leilão do Google, porque o leilão do Google o cliente já está procurando. Então ele já tem noção de que ele está procurando 10 lojas para achar o Onix mais barato na loja que ele achar. Agora, o cliente do Onix ali do Meta, não. Ele simplesmente viu o tanto que você definiu de parcela de entrada e viu o preço que você está pedindo no carro, e ele entra em contato só contigo. Então, esse cara não está pesquisando no mercado, ele está falando contigo. Então, o preço que você pedir no teu carro e couber no bolso do cliente, ele vai fechar contigo. O pessoal acha loucura, mas lá na loja onde eu trabalho, nós não investimos em OLX, por exemplo. Nós não temos anúncio em OLX. Todo mundo da nossa região anuncia no OLX. Só que eu não quero o cliente da OLX qualificado, que é o cara que fica procurando preço. Eu quero o cliente do Meta que viu minha promoção, gostou, cabe no bolso dele, me chamou e vai fechar o carro no preço que eu quero, seja 10, 15 ou 20 mil acima da FIP. Eu posso vender um carro mais caro, mas tem que ter essa estratégia, tem que agregar valor e tem que ter um posicionamento forte na rede social. Excelente, e faz sentido, porque o meu estoque está todo anunciado na OLX e o Web Motors. O Web Motors eu nem lembro a última vez que eu recebi algum lead, tá? Nem lembro a última vez.
E o OLX todo dia é assim, pega um lote velho lá na Ponte Alta, pega uma sala vazia lá não sei aonde, é só porcaria que chega. Exatamente. É Só só cliente desqualificado. tá certo. É exatamente isso. Não, Entendeu então, né, Bravo? isso quando não é golpe, né, o LX? Isso quando não é golpe, exatamente. Se você pegar um chega lote, ainda tá valendo, mas golpe. Não, e tem um cara que fala assim: o carro tá assim, tá. Não, beleza, eu topo comprar o carro. Aí, sem ver, já topou o preço. Aí, daqui a pouco ele, vou mandar um amigo meu aí olhar. Aí eu falei, cara, pode sair fora que é golpe. Ele vai mandar o cara vir olhar teu carro para pagar na conta dele. Aí depois vai te dar um BO danado, porque o cara vai alegar terceiro de boa-fé, vai querer te pôr no meio. É fria. É exatamente isso. É exatamente isso que acontece. É frio. E aqui em Brasília, cara, tá rolando isso todo dia. Até com a gente que é lojista, os caras não tá tendo dó. Se não tomar cuidado. Não, Mais alguém tem complicado. alguma pergunta? Pode falar, João. Não, era basicamente isso daí. Você tem mais alguma pergunta, ou Bravos? Ou era basicamente isso? Se tiver alguma dúvida, só pode vou mandar. concluir. Aí, assim, eu vou te chamar, João, para a gente fazer a campanha, tá? Tá. Ô, Vitor, eu não sei se você também poderia teria interesse, ou se você trabalha só na tua loja mesmo, se você trabalha com o João, mas aí, depois da live aqui amanhã, mais para frente, a gente vai fazer A gente uma organiza. parceria aí. Obrigado, Claro, viu, não, pessoal? que isso. Conta comigo, relaxa. O João tá aí, o João pode te dar todo o apoio, mas que precisar também, conta comigo aqui. A gente tá alinhado. Eu e o João, a gente é parceiro aí. O João trabalha essa parte de tráfego, eu trabalho essa parte de mais de atendimento mesmo. Essa questão de atendimento, realmente eu tenho um contrato de exclusividade com a concessionária que eu trabalho, né? Eu não posso desempenhar a mesma função, mas, cara, o que você precisar de dica, de alguma coisa, cara, a gente tá aí, é só me chamar no WhatsApp. E assim, um negócio que eu sempre falo, tá? A parte do Victor, ela é mais difícil e ela chega a ser mais importante do que o tráfego pago. Por quê? Você pode ter o melhor tráfego do mundo. Se você não tiver a parte do comercial certa, aí não adianta. Entendeu? Exatamente. Então, se você não tiver a parte de atendimento, você não converte. Viu, João? Eu vou deixar o áudio lá com ele e vamos ver quantos dias ele vai gastar para vender o áudio. Bora, vamos ver. O áudio é top. Vende o áudio lá, hein? Eu vou só pausar a gravação aqui então, pessoal. E aí eu vou fazer o seguinte.